Um parasita transforma o herói fracassado em um monstro mais forte, mas ele esconde isso. E começamos o episódio vendo uma cidade tranquila sendo atacada por um monstro chamado Kaiju. O alerta de emergência para Kaiju ecoa pela cidade e as pessoas são orientadas a irem para áreas seguras pré-determinadas. O monstro é gigantesco e provoca uma destruição imensa enquanto perambula pela cidade. Uma força de defesa chega e começa a atirar nele. Essa não é a primeira vez que a humanidade é atacada e alguns espectadores aguardam ansiosamente para ver qual a divisão da força de defesa que chegará. A terceira divisão então chega rapidamente e começa a atacar o Kaiju. Uma jovem da divisão maneja um grande canhão e com o poder imenso da arma fura o Kaiju, observando enquanto sua vida vai de arrasta. Após o confronto, nosso protagonista chamado Kafka fica impressionado com o tamanho do monstro. Seus restos são espalhados por toda a cidade e ele avisa seu grupo que terão de fazer horas extras por algum tempo. Dá-lhe CLT. Os cidadãos da cidade aplaudem a terceira divisão por completar sua missão sem baixas. Kafka se admira com a multidão que se formou e enquanto os heróis se afastam do monstro derrotado, ele caminha em direção a ele. Isso porque seu trabalho começa após a batalha. Ele e seu grupo realizam um trabalho que ninguém valoriza ou agradece. Eles são responsáveis por desmontar o Kaiju derrotado e descartá-lo. Kafka faz exatamente isso e ainda coleta uma amostra do monstro. Seu trabalho não é tão glamuroso quanto combater a fera, mas é definitivamente uma batalha diferente por si só. Isso fica evidente quando Kafka percebe alguém tentando subir uma parte do monstro ali que não deveria ser movida do local e essa parte explode, ferindo um dos trabalhadores. Felizmente, Kafka já sofreu ferimentos semelhantes antes, então ele lida com a situação muito bem. Eles têm muito trabalho pela frente e Kafka lamenta como o chefe quer que limpem a bagunça gigantesca em apenas uma semana. Então, Kafka é informado que será transferido para outra área por falta de pessoal. Ele fica chocado ao descobrir que irá para o intestino, gente. Literalmente um trabalho de M. Kafka é arrastado pra lá e os outros discutem o quão ruim é trabalhar por lá. Chegando lá, Kafka perde o apetite instantaneamente e de que forma seria diferente, né? No entanto, ele é um trabalhador esforçado, então ele se esforça para completar o trabalho. Naquela noite, Kafka chega em casa exausto, todo enjoado e faz o melhor que pode para se livrar desse cheiro desgraçado do trabalho. Na TV vemos um programa mencionando a Divisão 13, sua capitã chamada Mina. Com apenas 27 anos, ela não só se tornou a capitã, como também já bateu diversos kaijus. Eis então que somos apresentados a um breve flashback mostrando que ela e Kafka eram amigos que prometeram eliminar os kaijus juntos. Mina agora é incrivelmente popular e famosa e há rumores de que ela pode se tornar uma candidata a comandante da força de defesa. Kafka reflete sobre como acabou no lado oposto das coisas, mas a ideia é muito deprimente, então ele tenta não pensar nisso. Ele se lembra de que limpar também é um trabalho importante que ajuda as pessoas. Além disso, ele pode comer os alimentos que gosta e está satisfeito com seu apartamento, que pra mim parece um chiqueiro que deixaria qualquer pessoa doente, mas beleza. Kafka pensa que isso deveria ser suficiente e simplesmente vai dormir. Na manhã seguinte, Kafka chega ao trabalho, onde é apresentado ao estudante de meio período que trabalhará com eles a partir de agora. Seu nome é Ichikawa e ele está determinado a se juntar às forças de defesa. Um colega de Kafka aponta que Kafka tinha o mesmo sonho que ele, mas acabou desistindo e se tornou um veterano na empresa de limpeza. Ichikawa pergunta por que ele desistiu e Kafka diz que percebeu que se deu conta de suas limitações. Ele se esforçou, mas sempre havia alguém melhor. Kafka tenta manter uma atitude positiva, mas Ichikawa permanece duro como uma pedra de tão sério. Ele declara que nunca desistirá de seu sonho por qualquer motivo que seja, então não consegue entender a lógica de Kafka. Ele também não quer entender, então apenas vai se trocar. Todos pensaram que eles estariam bem por conta do sonho compartilhado, mas Kafka fica fudido da cara, pois ele sabe que não há como responder essa pergunta do garoto ali sem parecer um derrotado ou fracassado. Kafka então reflete se desistir de seus sonhos é realmente tão ruim quanto dizem, e a cena segue e vemos que todos têm que trabalhar e passam o dia planejando. Eles decidem quais partes precisam ser preservadas para a pesquisa e quais partes simplesmente precisam ser destruídas. Ichikawa foi designado para lidar com o estômago. Kafka fica feliz esperando que isso dê a ele uma lição, mas também descobre que foi designado para o estômago pelo segundo dia consecutivo. Ele é informado de que é porque ele lida muito bem com a parte do estômago, então Kafka promete mostrar a todos que é capaz. O chefe aponta como Kafka sempre reclama, mas que ainda assim faz muito bem o que precisa ser feito, mencionando que se ele tivesse passado no exame, teria sido um bom oficial da força de defesa. Depois disso, o Prota fica feliz pelo sofrimento alheio ao ver que Ichikawa ficou todo enojado pela experiência com o estômago, mas ele também teve uma experiência tão ruim quanto, pois teve que literalmente engolir a gorfada por ali. Logo depois disso, Kafka percebe que
o garoto não trouxe muita comida. Ichikawa rudemente diz a ele que não tem muito apetite, mas Kafka lhe oferece uma vitamina ali. Ele insiste que Ichikawa coma e beba o máximo que puder, ou não vai aguentar o dia de trabalho. Kafka também oferece tampões de nariz pra ele, Ichikawa os recusa, mas Kafka insiste que ajudarão. No final do dia de trabalho, todos se limpam e um grupo sai primeiro. Kafka fica aliviado ao ver que a pior parte do processo de limpeza já acabou. Ichikawa chega por ali, então Kafka pensa que ele quer uma revanche ou algo do tipo, mas Ichikawa surpreendentemente o agradece pela ajuda nesse dia. Antes de partir, Ichikawa aponta que a força de defesa mudou seu limite de idade para ingressar, sendo 33 anos a linha de corte agora. Ichikawa sabe que não é da conta dele, mas ele pode dizer que Kafka pareceu triste quando falou sobre a força de defesa anteriormente. Ichikawa diz a ele que ele pode simplesmente desistir se quiser, mas Kafka agradece e afirma que Ichikawa é uma pessoa melhor do que ele esperava. Ichikawa tenta manter seu lado tsundere intacto, então ele lembra a Kafka que ele realmente não se importa, mas logo então um monstro aparece para atacá-lo. Kafka então o resgata bem a tempo, mas ele está em péssimas condições. Ichikawa está chocado e Kafka precisa resgatá-lo de ser eliminado mais uma vez. Kafka diz a ele para correr e buscar ajuda, mas ele se recusa a deixar Kafka para trás. O Prota lembra a ele que ele deve se juntar às forças de defesa, mas não poderá fazer isso se morrer agora. Kafka mais uma vez exige que Ichikawa vá embora, então ele vai. Kafka faz um monstro aterrorizante persegui-lo pelas ruas e consegue escapar de um de seus ataques por um triz. Ele então consegue uma breve fuga ao correr para um prédio estreito e atravessar uma janela de vidro. Eis então que temos mais um flashback do passado, onde mostra que Kafka e Mina perderam suas escolas e casas. Kafka odiava os kaijus, mas apenas porque eles o impediram de terminar seu jogo. Prioridades. Mina ficou decepcionada ao ver que isso era tudo que ele se importava, mas Kafka na verdade estava apenas mantendo uma atitude positiva perante a ela. Quanto a Mina, ela ficou muito triste porque sua gatinha morreu. Eles então ficam sérios enquanto olhavam para toda a destruição causada pelos kaijus e simultaneamente declaram que se juntarão à força de defesa. Os dois então se insultaram gratuitamente por essa ideia maluca, já que eles eram tão jovens, mas decidiram ter uma competição para ver quem poderia se tornar o oficial mais legal. Kafka tinha certeza de que eles conseguiriam e declarou que eliminariam todos os kaijus juntos. Então voltamos ao presente e Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado dessa forma. Ele precisa continuar correndo, pois o monstro está atravessando prédios para alcançá-lo. Kafka decide enfrentar um monstro determinado que deve atacar suas pernas. Infelizmente ele não tem chance, pois o monstro o ataca instantaneamente e Kafka se pergunta por que as coisas acabaram dessa maneira. Kafka então grita de agonia enquanto o monstro pisa nele e ele não consegue mais se mover porque sua perna foi de arrasta. Kafka perde toda a esperança quando o monstro está prestes a jantá-lo, mas Ichikawa aparece bem na hora para resgatá-lo. Kafka o chama de idiota, mas Ichikawa explica que já notificou a força de defesa. Kafka quis dizer que ele é um idiota por ter voltado, mas Ichikawa aponta que se ele tivesse abandonado Kafka, nunca poderia se tornar um oficial da força de defesa. Logo após, Kafka tem mais um flashback de quando ele recebeu a carta de rejeição da força de defesa e seus sonhos foram destruídos. E enquanto ele se xinga por ser tão inútil, vemos Ichikawa levando sua cota de surra pelo monstro. Kafka está furioso, pois ele não mudou nada. Ele não conseguiu proteger a gata de sua amiga e agora não consegue nem proteger um garoto novo do trabalho. A frustração de Kafka o faz gritar de raiva, justo quando Ichikawa está prestes a ser eliminado pela fera. No momento exato em que a tragédia irá acontecer, o monstro é explodido, deixando os dois rapazes chocados. Uma voz feminina declara que o alvo foi eliminado e Kafka fica chocado ao ver que Mina chegou com os outros membros da terceira divisão. Ela faz com que alguns de sua equipe cuidem dos feridos, enquanto ela e o restante verificam se há mais monstros. Kafka então é examinado, mas ele está em péssimas condições e não responde. À noite, no hospital de Yokohama, Kafka admira o quanto Mina se tornou incrível. Ela conseguiu eliminar um monstro terrível instantaneamente, então Kafka determina que ela alcançou um lugar que ele nunca poderá alcançar. Kafka pensava que estava sozinho ali e ficou chocado ao descobrir que Ichikawa também estava por ali e bem ao seu lado. Ichikawa aponta que se Kafka não o tivesse resgatado e mandado fugir, ele já estaria morto nessa hora. Kafka então fica chocado quando Ichikawa diz que ele é legal e Kafka lembra de uma competição com a Mina para se tornar o oficial mais legal e tal, o elogio fez bem para ele. Ichikawa acha que Kafka deveria ser um oficial, mas mais uma vez declara que depende dele. Kafka então se soca, finalmente saindo de sua mentalidade negativa, enquanto se pergunta quanto tempo ele pretendia fechar os olhos para a realidade. Ele agradece a Ichikawa e diz ao garoto que ele é realmente uma boa pessoa. Kafka ainda não acha que desistir seja uma coisa ruim, mas definitivamente não é bom se enganar. Ele então declara que vai novamente tentar se tornar oficial da força de defesa. Sua declaração heróica então é interrompida, no entanto, quando ele nota que tem um monstro pairando sobre ele. Essa coisa ali diz que o encontrou e se enfia na boca dele, gente. Que
delícia, hein? Ichikawa pergunta se ele tá bem, mas ele claramente não está, enquanto tenta respirar e se debate. Ichikawa então levanta pra ver como ele está, mas fica espantado ao encontrar um monstro na cama de Kafka. Kafka olha para Ichikawa e depois olha para seu reflexo. O choque eventualmente os atinge, então Kafka tenta dizer a Ichikawa para se acalmar, que ele, o Kafka. Ichikawa então se acalma, mas um senhor mais velho os nota e obviamente chama a força de defesa. Ichikawa então diz a Kafka que eles precisam fugir. E nisso temos mais um flashback, dessa vez mostrando Kafka dizendo a mina para imobilizar kaijus. Ela anotou enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas e amarrá-lo. Mina estava assustada com a ideia de lutar contra um monstro maior do que ela, então Kafka tranquilizou, dizendo que quando chegasse a hora ele estaria do lado dela. Voltamos mais uma vez ao presente e vemos que dessa vez o flashback pertencia na verdade a Mina, mencionando como tudo isso não passou de uma mentira. Seu telefone então toca e ela é informada de que um kaiju foi avistado no hospital de Yokohama e ela diz que cuidará disso. Ela será enviada junto com seus oficiais para eliminar essa ameaça, que é o amigo dela. E nisso o episódio acaba e que estreia potente desse anime, né meu mano? Diz aqui, você quer continuar vendo como a história do Kafka irá progredir nesse anime? Deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2, que eu trarei ela pra você, e deixa o like pra fortalecer esse vídeo. Começamos o episódio com mais um flashback onde vemos Mina pegando pesado na zoeira com o Kafka por ele dizer que estaria do lado dela quando ela se assustasse, dizendo que ele foi cringe pra cacete nisso. Kafka obviamente ficou constrangido, então pediu pra ela não contar pra ninguém o que ele havia dito. Mina na verdade ficou muito grata a ele e concordou que não há nada a temer enquanto eles estiverem juntos. Nisso voltamos ao presente, onde vemos que a Mina reuniu sua equipe e eles se preparam para ir ao hospital para eliminar o kaiju que surgiu por lá. Um alarme soa a porta da cidade, instruindo as pessoas a se abrigar no kaiju. No hospital, o pânico toma conta e um homem idoso fica aterrorizado com Kafka. Ichikawa então acha que pode esclarecer o mal entendido se o Kafka apenas dá um sorrisinho por ali, mas deem uma olhada nesse sorriso e me digam se isso é possível de funcionar. Bem, claramente não funciona, pois o homem velhote ali quase foi de arrasta. Kafka corre para ajudá-lo, mas se surpreende com sua própria força ao destruir a parede com um mínimo de contato. Kafka não pode acreditar que fez tudo aquilo e os outros percebem que há um kaiju presente no hospital. Ichikawa tem a certeza de que a força de defesa já está a caminho, então eles decidem partir. Kafka tenta escapar pela janela, mas se surpreende mais uma vez quando tenta movê-la e destrói a parede inteira e o prejuízo só aumenta. Kafka se pergunta o que está acontecendo com seu corpo, mas não há tempo para pensar, pois as pessoas começaram a entrar em pânico. Os dois então saltam pela janela, mas Kafka obviamente se lança muito mais longe do que esperava. Ichikawa tenta entender o que está acontecendo com o Kafka, mas começa até a se perguntar se esse kaiju realmente é o Kafka ou não. Ele pergunta a Kafka se realmente é ele, e o Pro tá mais louco que o Batman, já não tem certeza, pois seu corpo tá todo fora de controle. Ichikawa questiona se essa transformação é o modo especial dele, mas Kafka não faz nem ideia, justamente quando um parasita sai de sua boca para devorar um pássaro vivo. Meu Deus. Felizmente Kafka volta ao normal, se é que isso é possível de chamar de normal, mas ele revela que há problemas. Ichikawa então se pergunta que tipo de coisa terrível os aguarda e Kafka diz que precisa fazer o número 1. Ichikawa pede para ele segurar, mas ele não consegue e Kafka se envergonha porque um adulto como ele não consegue se controlar. Ichikawa aponta que Kafka nem parece ter as partes certas para fazer tal trabalho e se pergunta por onde é que isso vai sair. Kafka então surpreende a todos ao fazer isso pelos mamilos. Meu Deus, novamente. Kafka fica ainda mais envergonhado e eu me tapei de riso e vergonha alheia nessa hora. Mas Ichikawa lembra que eles têm questões mais importantes para se preocupar nesse momento. Kafka se pergunta se ainda pode se juntar às forças de defesa do jeito que está agora, mas Ichikawa aponta que nesse exato momento ele é o tipo de coisa que a força de defesa elimina e que provavelmente não o deixarão se juntar. E, em vez disso, simplesmente o destruirão. Kafka fica tenso à medida que essa realidade começa a bater na porta dele. O momento também não poderia ser pior, pois ele tinha acabado de decidir tentar encontrar e alcançar a Mina, que é a amiga dele de infância. Ele se prepara para entrar em uma área restrita onde ninguém está por perto, mas Kafka sente algo se aproximando e não é a força de defesa, pois vem debaixo do solo. Nisso uma explosão ocorre em outro lugar da cidade e a força de defesa recebe um novo relatório de que um novo kaiju apareceu. Kafka consegue dizer que é do mesmo tipo que atacou antes e Ichikawa destaca que já soaram os alarmes por causa do Kafka, então ele espera que não haja vítimas.
vítimas. Esse kaiju manterá a força de defesa ocupada, então é um momento perfeito para que eles possam se esconder. A cena corta para outro lugar e vemos uma garota chorando enquanto sua mãe está presa e elas são encontradas pelo kaiju. A mãe implora para que sua filha fuja, mas é tarde demais, pois o kaiju está prestes a devorá-la. No entanto, o dia foi salvo graças ao menino super poderoso, pois Kafka chega por ali e atinge o kaiju com um soco, mandando o bicho grotesco para longe. Kafka se surpreende mais uma vez com sua própria força e vai conferir se a menina está bem, e é óbvio que ela ia ter medo dele, não tinha como ser diferente. Então Kafka se lembra de sorrir para tentar soar mais amigável, e isso só serviu na real para criar um novo trauma nessa criança. Ele então resgata a mãe inconsciente e Ichikawa explica para a menina que ela ficará bem. O kaiju burro e teimoso retorna, então Kafka diz a eles para saírem dali. Ichikawa se pergunta o que ele está planejando fazer, então Kafka revela que vai tentar socar ele o mais forte que ele conseguir. Kafka inicia uma contagem regressiva e eu só pensei nesse momento, primeiro vem a pedra, e deixa aqui nos comentários se você entendeu a referência. Ele vai fazendo a contagem enquanto seu corpo explode de poder e ele desfere um soco pra lá de poderoso. Esse socão transforma o maluco ali em guisada, a cidade obviamente ficou grotesca com pedaços de monstros por tudo quanto é lado e até choveu o sangue do kaiju. Imagina o fedor de seu lugar, tá doido? Kafka ainda não consegue acreditar o quão incrivelmente forte ele é, e Ichikawa tem certeza de que Kafka nunca poderá usar esse soco em humano, porque será? Kafka diz a elas que agora é a hora de ir para o hospital com segurança e ele ainda vê que a menina está muito assustada. Ele diz a ela para não se preocupar, pois as forças de defesa já chegarão em breve, então ele está indo embora. A menina o chama antes dele partir e mesmo quase sujando as calças de medo o agradece. Isso faz Kafka lembrar de quando Mina o agradeceu e ele imagina um futuro em que está lutando do lado dela. Ichikawa quer que ele fuja antes de serem encontrados, mas Kafka, revelando ali seu rosto, declara que não vai desistir de entrar para a força de defesa. A cena então muda e vemos a força de defesa chegando logo depois e se questionando o que aconteceu ali, pois o rolê aparentemente foi insano, tem pedaço de bicho para tudo quanto é lado. Mina pede à menina que conte tudo o que ela viu e ela está aterrorizada só de pensar nisso. Mina diz a ela para não se preocupar, prometendo que destruirá todos os kaijus por ela. A menina fica preocupada por um motivo diferente, no entanto, e Mina se surpreende quando a menina diz que quer que ela prometa que não machucará o kaiju bonzinho. Ela esclarece dizendo que se refere ao que salvou a mãe dela e ela. E Mina ali já se questiona se conhece algum psicólogo, pois a menina ali deve estar batendo pino e precisará de muita terapia. Eis que 3 meses se passaram, um relatório de notícias revela que a Força de Defesa atribuiu um codinome ao kaiju desconhecido. Eles têm um desenho dele baseado em depoimentos de testemunhas e o chamam de kaiju número 8. Todos os colegas de Kafka na empresa de limpeza apenas presumem que o kaiju provavelmente já está morto. Ichikawa chega ao trabalho e reflete sobre como Kafka se tornou o primeiro kaiju da história a escapar da Força de Defesa. No entanto, isso significa que agora todos os oficiais da Força de Defesa do país estão à sua procura. Nisso, o chefe diz ali que Kafka e Ichikawa receberam algo pelo correio. Os outros discutem como Kafka fazia o exame todo ano e ele sempre tinha que consolá-lo depois que via os resultados. Ichikawa verifica sua carta e os outros o parabenizam, pois ele passou na primeira fase dos exames de seleção da Força de Defesa. A caminho de entregar a carta para Kafka, Ichikawa não se contém e verifica o resultado de Kafka, e ele vê boas notícias e sai correndo todo empolgado e feliz pelo seu amigo. Os outros percebem que isso significa que Kafka finalmente passou. Essa será a última chance de Kafka entrar na Força de Defesa, então os rapazes estão felizes por ele. Finalmente ele está obtendo sua oportunidade depois de tanto esforço e dedicação. Ichikawa então conta todo animado a Kafka que ele passou na primeira fase dos exames, mas fica fudido da cara quando vê que o Kafka se transformou em kaiju. Kafka volta ao normal sem nem perceber, mas não se transforma completamente. Ichikawa aponta que ele acabou de aparecer nas notícias, então ele precisa ser mais cuidadoso com essa aparência. Nisso descobrimos que eles retornaram ao hospital logo depois de todo o incidente e mentiram sobre tudo que rolou naquela noite. Ichikawa pensou que Kafka ficaria mais feliz com a carta, mas Kafka revela que a segunda fase é onde ele sempre roda. Ichikawa então questiona se Kafka realmente planeja fazer os próximos exames, visto que agora ele às vezes é humano e às vezes ele é um filhote de Godzilla. Kafka assegura que ninguém vai perceber, mas podemos ver que não parece que será tão simples assim. Ichikawa ressalta que a primeira fase é apenas um teste escrito em alguma papelada ali burocrática, mas haverá oficiais por toda parte durante a segunda fase. Isso será realmente perigoso, pois eles eliminarão Kafka no local se o virem como um kaiju.
mas Kafka declara que fará o exame de qualquer maneira. Ele tem trabalhado muito nos últimos meses e essa é sua última chance, já que ele tem 32 anos. Ichikawa também está determinado, então diz que caso aconteça algo com ele também não vai desistir. Eles concordaram que se vão fazer isso, então vão fazer como rivais. Ai, os animes. Kafka tenta casualmente beber algo, mas tem dificuldade para abrir sua garrafa de água e nisso ele acaba se transformando e destruindo a garrafa com sua imensa força. Então Ichikawa sente de longe que isso aí tem tudo para dar errado. Os dois terminam de discutir e Ichikawa avisa que os outros limpadores chegarão em breve, então é para ele voltar ao normal. Kafka realmente se sente aliviado por ter passado na primeira fase e declara que agora é a hora de sua revanche contra a segunda fase dos exames. Então vemos que 10 dias depois a segunda fase do exame chegou e os rapazes chegaram à base da Chikawa da Força de Defesa para o exame. E Chikawa já esteve em uma base diferente em uma excursão antes, mas essa é muito maior, pois essa compartilha a área com um quartel de força de autodefesa, então há tropas por toda parte. E Chikawa ressalta como isso torna as coisas ainda mais perigosas para Kafka, pois se ele se transformar ali, ele vai de arrasto em segundos. Outros examinandos começam a chegar, então Kafka declara que é hora de ir. Ele quer fazer o check-in mesmo estando bem cedo, mas uma garota chama a sua atenção ao chamá-lo de velho. Kafka ressalta que ele não é velho, já que ele tem apenas 32 anos, mas ela insiste que isso é ser velho. Ela pede para ele mover seu caminhão, mas ele afirma que há muitas outras vagas de estacionamento. No entanto, ela insiste, pois seu número da sorte para o dia é 5 e aquela vaga é a 55. Ora, se não é a jovem mística. Kafka começa a tiltar com ela, então diz que vai ensinar algumas boas maneiras a ela. Porém, contudo e entretanto, Kafka fica chocado ao ver que ela tira o vestido e revela que tem um traje por debaixo e declara que moverá seu veículo sozinha. Os rapazes então ficam atônitos com seu traje, pois essa bugiganga ali dá um imenso poder para quem o usa, e ela levanta o carro do nosso prota com uma única mão. Eles ficam horrorizados enquanto ela joga o carro pro lado e Kafka ressalta que aquela lá era a van da empresa. E Chikawa se pergunta quem diabos é ela, então ela revela que ela é examinanda número 2016 e seu nome é Kikoro e seu hobby é eliminar kaiju. Ela diz para eles lembrarem seu nome e Chikawa fica chocado quando reconhece seu sobrenome. Kikoro então começa a olhar para Kafka e ela então o cheira e diz que ele cheira como se fosse um kaiju. E sabem do que eu sinto cheiro nessa hora? Eu sinto cheiro de treta. E nisso o episódio acaba. E agora, como será que o nosso prota vai se livrar de tretar contra esse embuste? Se vocês querem descobrir comigo, deixe aqui nos comentários que vocês querem a parte de treta para eu trazer para vocês. Deixe um like para fortalecer o vídeo e não se esqueçam de se inscrever para fortalecer o canal. Começamos o episódio exatamente no momento em que encerrou o anterior, com a Kikoro dando uma farejada no nosso prota e sentindo o cheiro de kaiju nele. Me perguntei como eles iriam se safar dessa, e a saída foi a mais inteligente possível, onde Chikawa rapidamente esclareceu para ela que eles fazem parte da unidade de descarte de kaiju, então é normal que eles infelizmente carreguem o cheiro de kaiju por aí. Tudo poderia ter se resolvido por aí, porém, houve uma reviravolta, e na evolução da cena vemos que Kikoro ficou chocada quando Kafka levanta a van e ela automaticamente presume que ele pode até ter um traje de poder oculto. Kafka então se apresenta como examinando do número 2032 e de maneira teatral pede pra jovem memorizar o seu nome. Sua introdução estilosa então é interrompida quando ele percebe que o mordomo de Kikoro ocupou sua vaga no estacionamento. Kikoro diz que pensou que a prova seria muito monótona, mas comenta que as coisas estão começando a ficar interessantes. Ela promete superar e humilhar Kafka, se retirando na sequência. E Chikawa, após todo o rolê, ficou obviamente furioso com Kafka por ele usar os seus poderes de maneira descuidada por ali, mas Kafka ressalta que conseguiu transformar apenas o braço para que ela não pudesse ver. Eles então ali precisam convencer alguns guardas de que o barulho alto não foi nada, mas Ichikawa adverte Kafka de que o mandará para casa se ele continuar fazendo arte por aí. Porém, Kafka sabe que essa é a sua última chance de estar ao lado de Mina, então ele promete a si mesmo que não desistirá dessa vez. A cena corta e então vemos que as coisas não seriam nada fáceis para o nosso prota e ele enfrenta grandes dificuldades durante a prova. Ele vem mantendo seu treinamento de maneira regular e trabalha intensamente fazendo força todos os dias, mas simplesmente não consegue acompanhar a molecada que tá por ali. A cena então muda para um flashback, onde nos contextua para o momento atual, onde Chikawa explica que a segunda etapa do exame tem duas partes, um exame físico e um exame de aptidão. Eles não podem mudar sua aptidão, o que significa que eles precisam obter as melhores notas possíveis no
teste físico. Entretanto, Kafka está passando por dificuldades extremas nessa etapa. Ele sempre foi bem abaixo da média de maneira geral, mas as coisas pioraram significativamente nessa vez. E ele, ficando cada vez mais pra trás, se pergunta se as pessoas realmente se tornam tão fracas depois dos 30 anos. Ficar pra trás faz Kafka pensar em se transformar, mas isso, segundo ele, seria problemático de todas as formas. E, bem, infelizmente Kafka foi mal bagarai e ficou na classificação 219. Kikoro revela que ficou em quinto lugar e zomba de Kafka, dizendo que não demorou nada para superá-lo. Kafka pensa em como ele disse dramaticamente aquela hora pra ela lembrar de seu nome, mas agora tudo que ele quer é que ela esqueça do nome dele. Ichikawa fica aliviado que Kafka não utilizou seus poderes e Kafka explica que não seria justo se ele fizesse isso, já que todo mundo ali tá trabalhando duro pra chegar lá. E embora o Kafka tenha dito isso pra parecer ali descoladão, ele no fundo sabe que tudo teria ficado muito mais fácil pra ele se ele utilizasse os poderes. Kafka tem certeza de que teria saído melhor, mas Ichikawa teoriza de que há outros motivos pelos quais Kafka ficou ainda mais pra trás nesse teste. A cena então muda de perspectiva e vemos que em outro lugar, Mina está analisando os candidatos desse ano. Seu subordinado assume que ela não se importará, porque tudo que ela se preocupa no final das contas é eliminar Kaiju, mas ele fica surpreso que ela mostra interesse em ouvir enquanto está trabalhando. O homem explica que um rapaz chamado Izumo chamou sua atenção. Ele se formou entre os melhores de sua classe, sendo o mais promissor dos recém-formados esse ano, e que inclusive ficou em segundo lugar no teste de aptidão. Então a cena volta para os nossos protagonistas e Ichikawa aponta outros destaques, sendo um deles o rapaz que ficou em terceiro lugar no teste de aptidão, que se chama Iharu, além do primeiro colocado do teste, que se chama Kaguragi, que é conhecido como a estrela em ascensão das forças terrestres de alta defesa do Japão. Esses rapazes não são os únicos, pois a maioria dos examinandos desse ano são de universidades de ponta. Normalmente, pessoas como eles estariam tentando se tornar oficiais de elite e não agentes de campo. Provavelmente é por isso que Kafka ficou tão mal classificado, foi porque a régua na verdade subiu demais esse ano, e Kafka percebe que é por isso que eles estão parecendo tão mais fortes. E Ichikawa explica também que mesmo entre todos esses caras fortes, há uma pessoa que todos estão observando. Ela se formou na Universidade de Extermínio da Califórnia aos 16 anos, ela pulou séries e se tornou a mais jovem a fazer isso. E quem é essa pessoa, meus queridos? Sim, é a Kikoro, e eles a chamam de maior talento de todos os tempos. Os três melhores estão de olho nela, esperando poder competir à altura contra ela. Ichikawa aponta que eles são do grupo de candidatos extremamente habilidosos, mas nenhum é mais habilidoso que ela, e Kafka diz a ela que não tinha ideia do quanto ela era incrível, mas é espancado pelos seus guarda-costas por tocá-la. Todos assistem passivamente a surra e pensam que Kafka é um fã descontrolado dela ou algo do tipo, e Kikoro ri mais uma vez o nosso prota enquanto supera mais uma vez, mas Kafka declara que também vai superá-la. Na realidade, no entanto, Kafka sabe que as coisas não estão indo bem, mas Ichikawa ainda tem esperança, e talvez eles tenham um trunfo na manga. Segundo Ichikawa, nos últimos 2 anos, a segunda parte do teste teve relação com o descarte de corpos de Kaiju. Eles querem testar o conhecimento dos examinandos sobre Kaiju e sua capacidade de trabalhar em grupo. Eles também querem mostrar que há mais no trabalho do que apenas eliminar o Kaiju de fato. Essa parte do teste é a razão pela qual Ichikawa escolheu trabalhar meio período na unidade de descarte. A esperança de Kafka então é restaurada e eles decidem apostar tudo na próxima parte do exame, afinal não resta mais nada. Eles chegam à segunda área de treinamento e o vice-capitão da terceira divisão chamado Hoshina se apresenta. Ele explica que será responsável por aplicar o teste de aptidão. Neste teste eles terão que encontrar Kaiju. Kafka fica animado ao pensar que terão que encontrá-los apenas para descartar seus corpos, como Ichikawa disse, mas fica chocado quando Hoshina diz que realmente terão que encontrar e neutralizar os Kaiju. Kafka então se assusta quando um desses Kaiju imensamente poderosos tenta atacar Hoshina, mas algumas medidas de segurança o impedem. Kafka ainda está chocado, mas todos os melhores candidatos estão realmente empolgados por essa parte do exame. Kikoro, vendo o nosso prota no chão, tira onda com ele mais uma vez, então Kafka se pergunta o que aconteceu com o simples descarte de corpo. Ichikawa explica que isso foi o que aconteceu nos 2 últimos anos e ele também está decepcionado com isso. Hoshina explica que essa parte do exame é muito perigosa, então eles o farão enquanto usam equipamentos tecnológicos a Izumotech. Ichikawa experimenta seu traje e fica maravilhado ao ver que ele analisa suas medidas
corporais e se ajusta à sua forma especificamente para ele. Os trajes se tornam um só com o corpo, e Ichikawa pode até sentir seus músculos ficando mais forte. Esses são trajes de combate da força de defesa, feitos de material orgânico retirado de kaiju. Ele multiplica massivamente o poder de combate de seu usuário. Em outro lugar vemos Konomi, a operadora da terceira divisão, que afirma que começará a medir o poder de combate liberado dos que estão usando os trajes. O poder de combate de Ichikawa é de 8%, Izumo é de 18%, Kaguragi é de 15% e Haru é de 14%. Hoshina então explica que o poder de combate liberado indica o quanto o poder do traje um examinando conseguiu extrair, e após toneladas de treinamento, geralmente a porcentagem média fica em torno de 20%. Eles se sentem com sorte toda vez que surge ao menos um novato superando a barreira dos 10%, e nesse ano surgiram pelo menos 3, então Hoshina se pergunta se esse ano será algo que nunca viram antes, e logo em seguida a cabeça de todo mundo começa a explodir, pois a Konomi vê o poder de combate liberado de Kikoro e é a bagatela de 46%. Garai, a guria é uma mala, ok, mas vamos concordar que ela é brabíssima e ela está no direito de tirar onda. Azar do nosso prota que foi tretar justamente com alguém overpower, agora aguenta. Todos ficam admirados por ela e Hoshina pensa em como ela já está num nível de um líder de pelotão. Ela nem se juntou à força ainda, então eles presumem que isso deve ser algum tipo de recorde. Ichikawa se sente desanimado por estar apenas com 8%, mas Hoshina explica que isso é bastante ainda para uma primeira vez. E ele continua dizendo que contanto que os examinandos não tenham 0, eles provavelmente vão passar de fase, e Hoshina esclarece que nunca viu um 0 antes. Mas como dizem que sempre há uma primeira vez, vemos então que todos ficam chocados novamente, mas dessa vez pelo motivo inverso, pois foi revelado que o nosso querido Kafka conseguiu o que parecia ser imaginável. Ele tem um poder de combate liberado de 0%. Hoshina racha o bico de rir e Konomi até questiona se houve algum erro de cálculo ou do traje. Kafka pede mais tempo para eles, pois está tentando extrair o poder de combate, e Hoshina, no entanto, ri descontroladamente, apontando que isso não é como usar o banheiro, e ele não pode simplesmente forçar a fazer isso. Hoshina está começando a gostar de Kafka, mas presume que ele não conseguirá passar no exame. Kafka supõe que deve haver algum tipo de truque para obter uma porcentagem maior e se esforça para descobrir isso antes do final do exame. Kikoro, por sua vez, está começando a ficar frustrada com ele e apenas deseja que ele mostre o poder que ele usou no estacionamento. Afinal, como um doidão levanta a porcaria de uma van com as próprias mãos e ainda tem um poder liberado de 0% de seu traje? Algo nessa história não está batendo na visão dela. Hoshina então entra na sala e revela que é a hora de começar a parte final do exame. Ele explica que seus alvos serão um Honju e 36 Yoju, que foram colocados em toda uma área de treinamento urbano. Esses kaiju causaram abaixo de 16 pessoas no total e foram capturados vivos para servirem como auxílio de treinamento. Eles os enfrentarão com armas anti-kaiju e drones irão monitorar suas ações. Se sentirem que o examinando está em perigo, eles ativarão o escudo em seus trajes para salvá-los, mas isso também significará que falharam no exame. O exame é extremamente perigoso, então Hoshina não pode garantir que eles sobreviverão. Eles terão que escolher se querem participar, então Hoshina inicia o teste. Os examinandos avançam ansiosamente, mas ficam atônitos quando Kikoro se adianta. Ela rapidamente e facilmente derruba 2 Yoju, impressionando a todos. Kafka declara que eles precisam avançar para não ficarem para trás, mas Ichikawa aponta que Kafka é quem os está atrasando. Kafka se defende, dizendo que as armas são muito pesadas sem a ajuda do traje, e ele tenta parecer descolado ao dizer que só ele, o 0, pode entender isso, mas Ichikawa não acha isso nada legal. As coisas não estão indo bem, pois Ichikawa aponta que eles não têm o poder ofensivo que os outros têm. Nesse momento, Hoshina revela que Mina chegou para assistir o exame. Kafka se lembra de seu desafio de ver quem se tornaria oficial de defesa mais descolado e se acalma. Ele para de se importar em ser um 0 e se lembra de que essa é a sua última chance. Kafka percebe algo e pergunta a Ichikawa se eles estão sendo monitorados por drones. Se eles apenas quisessem acompanhar quantos kaijus foram eliminados pelos examinados, poderiam fazer isso facilmente com os sensores. Isso não é o caso porque, além de testar suas habilidades, o que também estão testando é o quão bem eles podem se adaptar a essa situação. Os dois percebem que, como eles não têm o mesmo tipo de capacidade ofensiva que os outros, o que realmente deveriam estar fazendo é apoiar todos os atacantes da melhor maneira possível, e eles encontram uma luta próxima e se posicionam para ajudar. Kafka então nota os cascos desse Yoju e o reconhece de uma de suas limpezas. Sua experiência se mostra valiosa quando ele lembra que granadas de atordoamento são incrivelmente eficazes
eficazes contra esse Yoju, pois ele tem a visão fraca, mas uma audição incrivelmente boa, e por conta disso eles se apoiam muito nisso. Portanto, se eles forem ensurdecidos, acabam se tornando alvos fáceis. Sua expertise não para por aí, pois ele diz a Izumo para mirar no estômago porque esse é o seu ponto fraco. Os atacantes fazem exatamente isso e se surpreendem ao derrotar o monstro. Eles agradecem a Kafka pelo apoio, mas ele fica chateado porque o chamaram de fã da Kikoro. Na sala de observação, eles realmente notam o que Kafka e Ichikawa estão fazendo. Kafka diz a Ichikawa que eles desmontaram mais corpos de kaiju do que podem contar, então ele se sente confiante de que podem usar esse conhecimento agora, e Kafka fica aliviado por não precisar usar o poder de kaiju. Ele finalmente se anima por poder compensar todos os seus erros. No entanto, todo esse otimismo acaba indo de arrasta quando um kaiju pega ele do nada. Esse ser lança Kafka em um prédio e Konomi detecta que ele está gravemente ferido e por conta disso não poderá continuar a batalha. E o Yoju se aproxima dele, então preparam o escudo do traje. Kafka percebe que provavelmente usarão esse escudo, mas sabe que isso significará que ele falhou no exame. Sabendo que Mina está assistindo, Kafka tenta se levantar. Ele se recusa a se envergonhar na frente dela mais uma vez, mas a besta está prestes a devorá-lo. Konomi inicia a ativação do escudo remoto e Hoshina lamenta por isso estar acontecendo, pois Kafka era um cara bastante engraçado. No entanto, nos acréscimos, o Yoju é despedaçado e Kikoro aponta que essa já é a terceira vez que ela supera Kafka. Ela declara que enquanto estiver no campo de batalha, ninguém pode desistir. Kafka fica feliz em ver ela, mas ela o interrompe, dizendo que vai derrotar mais kaijus, então ele pode apenas deitar no chão e aceitar sua posição de derrotado. Os outros caras perceberam que ela está indo ao alvo principal, mas se recusam a deixá-la fazer todo o serviço sozinha. Kikoro então facilmente derruba outro Yoju e Haru acha que ela é poderosa demais e se pergunta se ela realmente está usando o mesmo traje que eles. Kafka também quer ir atrás do alvo principal, mas sua perna está quebrada e ele nem consegue se levantar. Hoshina explica que Kafka tem múltiplas fraturas e possivelmente até danos nos órgãos. Kafka se pergunta se isso significa que ele terá que desistir, mas ele se recusa a pensar dessa forma. Kafka pensa em como foi horrível ver que tinha 0% de poder de combate e pensar que isso significava que ele nunca poderia estar ao lado de Mina. Ele fica frustrado ao pensar que apenas aqueles com talento passam. Hoshina recomenda que Kafka simplesmente desista e explica que os escudos do traje não são infalíveis. Kafka, entendendo que não terá uma segunda chance, obviamente não concorda em desistir e diz que embora seja velho demais para sonhar, e mesmo que ele pareça um idiota, ele irá apostar tudo que viveu até agora e perseguirá seu sonho até o fim. Ao Kafka fazer essa declaração, todos na sala observam e ficam chocados ao ver que seu poder de combate subiu para 0,01. Agora sim a besta enjaulada saiu do cativeiro, gente. Kafka declara que dessa vez ele não desistirá, não importa o que aconteça, e Mina o observa e o escuta. E na hora do bem bom, infelizmente o episódio acaba e eu tô totalmente ansioso pela continuação. Quero ver como Kafka irá resolver essa situação e até onde ele irá chegar por si só, sem depender dos poderes de kaiju. Você também está curioso e quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte de 4 para trazer ela pra você, deixa o likezinho maroto para fortalecer o vídeo e se não for inscrito, se inscreve e ative o sininho para fortalecer o canal. O episódio começa com Kafka se levantando todo esbagaçado, o que surpreende Konomi, pois sua perna está quebrada. Hoshina opta por deixá-lo seguir na prova, mas alerta que ativará o escudo se a situação piorar. Kafka pede a Ichikawa para prosseguir sem ele, conforme eles combinaram, mas Ichikawa escolhe apoiá-lo. Kafka percebe que Ichikawa é exatamente esse tipo de pessoa, então ele acaba aceitando sua ajuda. Hoshina, então, ao ver Ichikawa carregando Kafka, quase desidrata de tanto dar risada. Ichikawa confessa que está bastante envergonhado com essa situação, mas ambos estão determinados a seguir. Os ossos quebrados de Kafka causam muita dor a ele, enquanto Ichikawa atuará como suas pernas, e Kafka usará todo o seu conhecimento para enfrentar os ataques. Hoshina, ainda rindo horrores deles, acha que eles precisavam ser aprovados agora, pois proporcionaram um alívio cômico incrível. Kafka orienta Ichikawa a seguir Kikoro, impressionado com a velocidade do amigo. Kikoro está ocupada deixando todos para trás, enquanto derrota vários kaijus, então Ichikawa avisa Kafka para se preparar para a batalha. Todos observam Kikoro em ação, decepcionados por ela não permitir que a ajudem. Konomi anuncia que Kikoro eliminou o último Yoju da área e está indo enfrentar o Honju. Kikoro usa uma granada para irritar o monstro, aproveitando para se posicionar perfeitamente e aniquilá-lo. Com calma, Kikoro afirma que esse será o último, enquanto puxa o gatilho, fazendo Hoshina sorrir ao ver que ela derrotou o monstro. Konomi fica chocada ao anunciar que o Honju foi de vala e a etapa final do exame está completa. A cena volta para os nossos protagonistas, que estão chateados por não terem ajudado, e Kafka diz que Kikoro
Kikoro é brabíssima demais. Agora a Konomi só precisa recolher os drones e enviar os médicos para os feridos. Hoshina surpreende-se com a rapidez do término do exame, embora tenha demorado muito para organizá-lo. Mina está impressionada que Kikoro é ainda mais poderosa do que dizem e Hoshina surpreende-se que ela tenha capturado até a atenção de Mina. Esperava-se que pelo menos 30 pessoas desistissem desse exame, mas ninguém o fez, e Hoshina tem certeza de que foi por causa de Kikoro. Tal desempenho é esperado, afinal ela é a filha do diretor Shinomiya. Hoshina tem certeza que ela será uma grande líder da força de defesa no futuro e uma luz de esperança para todo o país. E de volta ao exame, Kikoro espera ter feito seu pai orgulhoso por sua perfeição no campo de batalha. Kikoro então relaxa um pouco e decide tirar um sarro da cara de Kafka, mas uma estranha criatura aparece inesperadamente atrás dela e com um único ataque faz um estrago enorme na guria. Então todos ficam horrorizados ao ver que todos os kaijus abatidos começaram a se mover novamente. Kikoro mal conseguiu proteger seu coração, concentrando todo o seu escudo em um único ponto, mas decide que ela ainda pode lutar. Ela fica atônita quando o monstro misterioso começa a falar e questiona como ela ainda consegue se mover. Kikoro deduz que ele é um kaiju, mas fica sem entender nada ao perceber que ele é inteligente. Kikoro decide atacá-lo, mas o monstro a atinge várias vezes instantaneamente, esbagaçando a guria. Kikoro grita de dor e Konomi fica chocada ao ver seus sinais vitais despencarem. Eles não têm ideia do que está acontecendo, mas detectam sinais vitais dos kaijus que já haviam sido eliminados. Porém, o que é ainda mais problemático nessa situação toda é que a força estimada do Honju revivida é de 6.4, e isso é muito mais poderoso do que antes. E Hoshina pensa em como uma companhia inteira seria necessária para derrotar um kaiju desse nível. Não há muitas pessoas capazes de derrotar essa coisa rapidamente, então Mina diz a Konomi para ativar todos os escudos remotos para os examinandos e enviar alguns drones de volta. Hoshina pensa em como eles dois são algumas dessas pessoas capazes de derrotar esse Honju, então eles partem. Os examinandos recebem ordens para evacuar, mas Kikoro se recusa. Ela acredita que muitas pessoas perderão a vida se ela não parar essa coisa por conta própria. Ela então utiliza o traje para estancar o sangramento e determina que ainda pode lutar. Então Kikoro lembra das palavras de seu pai quando ele disse para ela ser perfeita pela nação. Kikoro exige perfeição de si mesma, mas ao levar um pedala do Honju saiu voando e quase se tornou uma só com a parede. Ela mal consegue se mover agora, mas ainda se recusa a perder. Vemos então um flashback contando um pouco da história de Kikoro, onde vemos ela feliz por obter a maior nota da turma. Porém, pouco a pouco ela vai percebendo que os outros alunos que ficaram abaixo dela estavam ali, acompanhados de seus pais e recebendo apoio, carinhos e mimos. Os pais ali estão celebrando e felizes com os resultados de seus filhos. Kikoro tentou manter o ânimo, já que seu mordomo lhe garantiu que seu pai estaria em casa naquela noite e certamente ficaria orgulhoso de sua nota. No entanto, na realidade, seu pai não se importava com sua nota máxima. Ele declarou que comemorar um único sucesso só levaria ao fracasso na próxima vez. Em vez de comemorar, ele queria que ela se preparasse para o seu próximo objetivo. Foi quando ele lhe disse que ela precisava ser sempre perfeita pelo futuro da nação e pela memória de sua mãe falecida. Quanta grosseria, meu Deus. As palavras de seu pai ainda pesam sobre ela até hoje, afinal, o trauma foi instalado com sucesso, então ela contra-ataca. Ele sempre lhe disse para nunca parar de avançar e nunca deixar ninguém ser melhor do que ela. Então, agora, ela se recusa a perder. Mesmo com apenas um braço, ela determina que enquanto houver bambu haverá flecha, ela continua lutando, só que ela já sofreu tanto dano que ir de arrasta nessa situação é o mais provável de acontecer. Nesse momento, um dos drones avista Honju e Konomi fica chocada ao ver que os órgãos ofensivos cortados do Honju, que são aqueles chifres, se regeneraram. Hoshina fica preocupado com essa informação, enquanto Konomi determina que está reunindo energia para o ataque. Hoshina e Mina correm para o local, mas eles não têm certeza se conseguirão chegar a tempo. A fera prepara um imenso ataque e Kikoro sabe que não tem como ela sobreviver a isso. Ela chora e pede desculpas ao seu pai por não ser perfeita. O Honju prepara-se para liberar o seu ataque e Kikoro começa a achar que ela tá delirando ao perceber que Kafka apareceu para dizer que ela fez um ótimo trabalho. Justo ele. Só que o delírio dela começou a tomar proporções catastróficas quando ela percebeu que mesmo após um ataque, eles não apenas não foram prejudicados, como Kafka começa a se transformar. Kafka explica que ela fez um bom trabalho ao ganhar tempo para todos evacuarem, então ela pode deixar o resto com ele. Em outro lugar, nós vemos ali que todo mundo tá evacuando freneticamente. Kaguragi utiliza sinalizadores para organizar a evacuação, o que impressiona Izumo. A gente então volta ao momento anterior, onde mostra que Kafka e Ichikawa foram instruídas a evacuar. Eles foram instruídos a não voltar, enquanto Kikoro lutava contra o Honju revivido. Ichikawa estava pronto para evacuar, mas Kafka desapareceu. Ichikawa esperava que, pelo amor de Deus, Kafka não fosse louco o suficiente para se transformar, já que tinha certeza de que seria eliminado na hora se o fizesse. Enquanto Ichikawa corre para o local, ele percebe que Kafka definitivamente é louco o suficiente para se transformar, já que ele não hesita nessas situações. De volta
volta a Kikuro, ela fica absolutamente atônita com a transformação de Kafka e não consegue entender como ele poderia ser um kaiju. Kafka mostra que ele é apenas ele mesmo, enquanto implora para ela não contar força de defesa que ele é um kaiju. Então nesse momento, Kikuro fica aterrorizada, enquanto o Honju usa mais um ataque poderoso, mas Kafka o desvia facilmente. Kafka então promete contar tudo a ela em um outro momento, já que ele só precisa de um segundo para eliminar o inimigo. Justamente então, nesse momento, Konami detecta uma misteriosa fonte de energia ultra poderosa perto do Honju. A explosão desativou todas as comunicações, então eles não conseguem ver o que tá rolando por ali. Eles têm uma leitura sobre a força emitida pelo kaiju, mas Konami se recusa a acreditar que isso seja real. Esse misterioso monstro supostamente tem um poder de 9.8. Hoshina diz que isso é impossível e simplesmente assume que a explosão deve ter desorganizado o sistema de medição. Isso é impossível porque se fosse verdade, então esse seria um dos kaijus mais poderosos da história. Kafka se prepara para acabar com tudo com um soco só. Kikuro então assiste espantado enquanto o soco de Kafka encontra o soco do Honju, e bem, o resultado final é que o Honju simplesmente desintegrou e o efeito colateral disso foi uma chuva de sangue por ali. Kikuro já vai pensando em como vai ser difícil explicar para o seu psicólogo o delírio que ela está vivenciando, e ela percebe que não é apenas um surto ao ver os pedaços do Honju espalhado por toda parte. Kafka então todo satisfeito com seu trabalho, diz ao monstro ali para ele tentar voltar à vida após seu ataque e tal, só que a coisa começa a se mover novamente, então Kafka começa a implorar para que ele pare, já que ele estava só brincando com toda a situação. O monstro realmente então é derrotado e Kikuro só pode se perguntar quem é esse cara. E antes que ela pudesse perguntar qualquer coisa, Kafka salva de um outro Yoju atacante que estava por ali e nisso ele revela seu rosto. Ele a tranquiliza dizendo que ela está segura agora, mas a repreende por se colocar em tanto perigo. Logo depois, Kafka é quem está sendo repreendido com a chegada de Chikawa. Kafka explica que só planejava transformar uma parte de seu corpo, mas teve que mudar o plano quando viu o Honju, e Chikawa ainda o repreende, mas a discussão termina quando Kikuro desmaia de exaustão por tudo que rolou. Logo depois, Mina e Hoshina chegam ao local, mas não conseguem imaginar o que poderia ter causado tanto dano ao Honju. Justamente então, Konami revela que Kikuro, Chikawa e Kafka conseguiram sair, o que significa que a evacuação está completa. Hoshina admite que Kikuro é incrivelmente forte, mas não tem a menor possibilidade de ela ter aniquilado o Honju daquela maneira, naquele estado. Mina, por sua vez, explica que desde o retorno dos kaijus à vida até essa explosão, há muita coisa que eles não entendem por ali. Mina então emite uma ordem para que a unidade de investigação inspecione a área, enquanto ela e Hoshina vão eliminar os Yoju restantes. Hoshina percebe que essa explosão é similar ao que eles viram há 3 meses atrás e se pergunta se os ocorridos estão conectados. Mais tarde, vemos que Kafka está de volta ao outro hospital, e Chikawa explica que Kikuro também está se recuperando, pois estão utilizando o melhor da tecnologia da força de defesa para tratá-la. Kafka reflete sobre o exame, o que o lembrou de como é difícil competir contra pessoas incríveis. Ele também lembrou de que perseguir seus sonhos significa que sempre haverá alguém superando você nas coisas que você mais se importa. E mais importante do que isso, ele lembrou que você fica tão empolgado com toda a situação que acaba nem se importando tanto com isso. Kafka está feliz por ter decidido fazer o exame novamente e agradece a Ichikawa por encorajá-lo. Nesse momento, Mina aparece surpreendentemente e os agradece por terem levado Kikuro em segurança para o abrigo. Ela vai embora tão rápido quanto apareceu, então Kafka quase a chama. Ele se segura, no entanto, pois acha que ainda não é o momento certo e ele prefere esperar para falar com ela depois que ele se tornar um oficial. Ele está mais confiante do que nunca de que isso vai acontecer e faz uma promessa silenciosa em sua mente, dizendo para ela apenas observar. Em um outro local, Kikuro está tendo um pesadelo sobre falhar em ser perfeita para seu pai. Ela acorda questionando se seu pai chegou, mas quem chegou por ali foi o Hoshina. Ele explica que não houve vítimas e isso tudo foi graças a ela ter derrotado o Honju. Só que o choque dela ao ouvir essas palavras o faz questionar se realmente foi ela quem o derrotou. Só que Kikuro lembra do que Kafka disse naquele momento, então meio que no instinto ela afirma que sim, foi ela quem eliminou o Honju. Naquela noite, um telejornal local explica o que aconteceu no exame e revela que, embora muitos tenham se ferido, não houve fatalidades. Em um dos banheiros, vemos que o kaiju que atacou Kikuro está ouvindo. Ele fica decepcionado ao ouvir que não houve fatalidades. Nesse momento, o telefone toca e o monstro se lembra de como atendê-lo. Quando ele atende, a voz do outro lado diz que ele precisa voltar ao trabalho. Esse monstro se transforma e veste seu uniforme e, para nossa surpresa, vemos que ele é um novo membro da unidade de limpeza onde o Kafka trabalha. Todos esperam e torcem para que Kafka e Chikawa estejam bem após o incidente do exame, enquanto o novato esconde sua verdadeira forma para interagir com eles. Isso, o episódio acaba e temos muitas questões a serem resolvidas agora. Como será que Kafka e Chikawa vão explicar para Kikuro o que rolou por ali? Como ela vai interpretar tudo isso? Paralelo a isso, quem é esse kaiju misterioso? Quais são seus objetivos nisso tudo? Será que ele sabe quem o Kafka de fato é? E
E bem, eu estou muito curioso pelos próximos passos desse anime, e você também está curioso e quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 5 para que eu traga ela para você, mete o dedão no like para que esse vídeo fique mais forte do que o soco do Kafka, e se inscreve e ativa o sininho para fazer o canal superar a força do Kaiju número 8. Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, com Kafka e Ichikawa ainda no hospital e Ichikawa comentando que Kafka começa a parecer alguém em quem todos podem confiar. No entanto, ao retornarem ao trabalho, ele retira o que disse, pois Kafka tá dando quase tela azul de nervosismo e culpa Ichikawa por incentivá-lo a refazer o exame. Ichikawa coringa com ele e diz que há pouco tempo atrás ele o estava agradecendo por isso lá no hospital. No entanto, a discussão deles é interrompida, pois um cidadão ali apareceu com umas cartas dizendo que tem correspondência para eles. Os rapazes se preparam para abri-las e concordam em fazê-lo na contagem de 3. Após refletir sobre alcançar Mina, Kafka olha para o seu resultado e demonstra estar surpreso com o que viu. A cena corta e vemos que os alunos aprovados se reuniram na base de forças de defesa. Eles percebem que o fã da Kikoro não está por lá, no caso Kafka, mas não se surpreendem com nenhum dos resultados. Um silêncio toma conta quando Kikoro entra e descobrimos que deu o óbvio. Ela finalizou o teste com as maiores notas. Izumo pensava que seria o primeiro antes do exame, mas agora acredita que eles terão que disputar pelo segundo lugar. Kaguragi, por sua vez, não pensa dessa forma, pois destaca que ele obteve a maior pontuação no exame físico, então ele deixará que Izumo mire no segundo lugar, pois ainda planeja ser o primeiro. E Haru, por sua vez, esbarra em Ichikawa e pede desculpas, perguntando na sequência pelo velhote que estava com ele. Ele presume que Kafka não passou e Ichikawa apenas fica com uma expressão preocupada. Nesse momento, Mina chega por ali para iniciar a cerimônia de introdução e Kikoro é escolhida para falar em nome da turma estreante. Os 27 agora são considerados oficiais da Força de Defesa e Shinomiya declara que dedicarão suas vidas a essa causa. Kikoro, no entanto, se surpreende quando Mina agradece pessoalmente por salvar todos no exame. Ela demonstra uma certa tristeza, pois sabe que era Kafka quem deveria estar ouvindo essas palavras, e se pergunta por que ele não está lá. Ela então demonstra uma certa irritação por ele ter tido a audácia de não apenas salvar sua vida, mas também de se preocupar com ela como se ela fosse uma criancinha, e a raiva dela vai aumentando pouco a pouco, pois agora o sentimento que ela carrega é o de ter sido humilhada. E mais do que qualquer outra coisa, o que ela quer agora são as respostas sobre como ele conseguiu se transformar em um kaiju. Nesse momento, todos se surpreendem quando Kafka chega atrasado na cerimônia. Acontece que Kafka realmente reprovou no exame. Ele obteve a menor nota no exame físico e tirou 0 no teste de aptidão. E então a gente volta um pouquinho no tempo e vemos que durante a reunião sobre quem passaria ou não, Mina estava prestes a falar algo sobre Kafka, mas Hoshina interrompe e disse que quer ter o Kafka com ele. Ele diz que os números de Kafka indicam que ele não tem o que é necessário para ser um oficial, mas o que ele mostrou no campo de batalha diz ao contrário. Kafka foi capaz de identificar os pontos fracos do inimigo e priorizou ajudar os outros em vez de aumentar seu próprio número de abates. E o mais importante, segundo ele, que obviamente não deveria ser o que realmente importa, é que o prota garantiu a ele umas boas gargalhadas. Hoshina não tem certeza se Kafka algum dia se tornará um oficial completo, mas o trará para o seu pelotão como cadete para que possa receber mais treinamento. Mina agora explica que ele está se matriculando como cadete, então ela o fez pular a cerimônia de introdução. Kikoro fica feliz em ouvir isso e vemos que os melhores colocados ali também ficaram. Mina então faz um discurso sobre como os kaijus estão ficando mais fortes e que ela não pode garantir a sobrevivência dos novos oficiais. No entanto, ela promete ficar na frente, agindo como escudo e a lança deles. Kafka, totalmente desprovido de noção, acaba se empolgando com o discurso dela e declara alto que em breve estará ao lado dela nessa batalha. Todos ficam chocados ao ouvirem ele chamando a capitã pelo primeiro nome e falando fora de hora, e Mina lhe diz que agora ele lhe deve 100 flexões e foi aí que a ficha dele caiu. Hoshina obviamente urra descontroladamente e aponta que Kafka já voltou a ser engraçado. Mina sai, mas Hoshina se pergunta se viu ela sorrir um pouco ou não por ali. Konomi não acredita que Kafka já esteja aloprando, mas Hoshina explica que o ambiente ali pode ficar bem pesado algumas vezes, e eles precisam de alguém como Kafka para deixar as coisas mais leves e brandas. No entanto, Hoshina tem outro motivo para manter Kafka por perto. Ele notou algo estranho quando detectaram o kaiju com a força de 9.8. Hoshina ainda acredita que era apenas um sensor defeituoso, mas o que ele notou é que os sinais vitais de alguém pararam de ser transmitidos no mesmo momento que esse kaiju apareceu, e esse alguém era Kafka. Então Hoshina acha que essa coincidência merece ser monitorada, portanto ele decidiu manter Kafka por perto para descobrir o que era isso. Lá embaixo a gente vê
vê a galera torcendo pro Coroa, enquanto ele mandava ver nas 100 flexões. Kikoro então surge por ali, dizendo que quer falar com ele. Então os rapazes presumem que ela quer confessar seu amor. Ela nega isso, então Kafka diz que isso aí é tipo papo de escola, onde marca pra conversar e quando chega lá apanha. Eu urrei com a conclusão que ele tirou. Kikoro também nega isso, enquanto mete a bicuda nele e apenas diz pra ele ir com ela. E nisso a cena muda e vemos que eles estão ali em um local que parece um café e Kikoro fica chocada quando Kafka revela que um kaiju simplesmente entrou na boca dele. Kafka questiona se deveria contar a verdade à força de defesa, pois eles poderiam conseguir curá-lo. Kikoro, no entanto, tem certeza absoluta de que isso é uma péssima ideia, pois caso não o eliminem imediatamente, certamente o farão passar o resto da vida sendo testado e submetido a experimentos. Pior ainda, ela ouviu rumores sobre o que fazem com kaijus poderosos o suficiente para receberem número. Ela diz que depois que eles vão de vala, seus corpos são utilizados como se fossem armas especiais. Kikoro teme que isso aconteça com Kafka e ele, quase indo de base por antecipação, implora ela para manter seu segredo. E ela concorda, mas promete que se ele tentar prejudicar a humanidade, ela não irá poupá-lo. Todos ficam sérios nesse momento e Kafka diz por sua vez que conta com ela para isso, caso as coisas piorem. Mais tarde, todos assistem enquanto Ichikawa realiza seu exercício de treinamento. Ele completa em pouco mais de 2 minutos e meio e é anunciado que seu poder de combate liberado foi de 18%. E todos se espantam com admiração e Hoshina fica impressionado com o quanto ele cresceu em tão pouco tempo. E Haru não acredita que Ichikawa tenha estabelecido um novo recorde pessoal, então ele entra em exercício a seguir e se esforça ao máximo, pois se recusa a ser superado. Ele termina em 2 minutos e 15 segundos com o poder de combate desencadeado de 20%. E Haru demonstra estar satisfeito consigo mesmo e avisa Ichikawa para não ficar se achando a última bolacha do pacote. Eis então que todos ficam absolutamente atônitos quando Kikoro termina em 1 minuto e 15 segundos com um poder de combate liberado de 55%. Kikoro então vai lá, dá uma tirada de lasca nos rapazes, pois a soma da pontuação dos dois ainda é abaixo da dela, e Izumo não pode deixar de se sentir medíocre ao lado dela. Kaguragi aponta que não tem tempo para se preocupar com quem é melhor do que ele, pois agora tem o mesmo poder de combate que ele. Izumo promete estabelecer um novo recorde quando for sua vez, e todos os rivais poderosos se encaram com uma grande intensidade. No entanto, um momento de tensão é interrompido quando o exausto Kafka termina seu exercício em belíssimos 6 minutos inteiros e tem um poder liberado de combate de 1%. Kafka está realmente feliz com tudo isso, dizendo que agora ele é o homem, ele é a máquina, a besta enjaulada com ódio, pois transformou o 0,01 anterior em 1%. E Kafka chega ali todo se achando, exigindo que Kikoro o elogie, mas Hoshina aponta que ele nunca se tornará um oficial completo dessa maneira. Na verdade, ele provavelmente vai ser demitido em 3 meses. Hoshina faz todos correndo 10 voltas e acrescenta mais 5 por eles reclamarem. Konomi percebe que há muitos rivais dessa classe e Hoshina está feliz que todos estejam incentivando-os uns aos outros a melhorar. A cena corta e vemos que os rapazes estão exaustos ali pela corrida e Haru tenta discutir com Ichikawa sobre quem tem os músculos maiores. Kafka diz aos jovens para pararem de discutir e mostra a eles os músculos de um adulto trabalhador. Meu Deus! No entanto, Kafka não consegue segurar a barriga por muito tempo e Haru aponta que ele não pode entrar na força de defesa com um pâncreas saliente como aquele. Kafka diz a todos que isso acontecerá com eles depois dos 28 anos e exige que eles disputem uma queda de braço para ver quem é o mais forte. E logo na sequência todos são devidamente humilhados quando o Kaguragi entra na sala com seus músculos saltados. Cara, esse episódio foi muita vergonha alheia. Esse é a cena corta e vamos para a lavanderia, onde as garotas da classe ficam chocadas ao encontrar a Mina. Kikoro admira o quanto ela está em forma, mas sabe que isso tudo sozinho não explica seu incrível poder de combate. Kikoro gostaria de saber que tipo de treinamento ela fez, então Mina instrui a ficar do seu lado. Kikoro fica chocada por Mina querer mostrar ela naquele momento, mas concorda ansiosamente em fazê-lo. E a cena corta novamente e vamos ao banho, onde os rapazes discutem por que decidiram se juntar à força de defesa. E Haru diz que foi salvo pela Capitã Mina quando mais novo, então ele sempre quis ser um herói como ela. E todos os outros rapazes compartilham o mesmo desejo de se tornarem heróis por causa dela. Kafka fica maravilhado por ela inspirar tantas pessoas. E Ichikawa aponta que ela é a super heroína da geração deles. Eis que as atenções se voltam para Kafka e todo mundo quer saber o motivo dele querer entrar na força. E quando eles descobrem que ele era amigo de infância da Mina, o que tivemos foi um verdadeiro surto coletivo. Eles ficam
ainda mais surpresos ao ouvir que fizeram uma promessa de infância, então Kafka tenta escapar por ali. No entanto, os rapazes o impedem dele sair e exigem ouvir o resto de sua história. Após o banho das garotas, Kikoro se pergunta o que aconteceu com os rapazes, que estão todo mundo ali parece uns desmaiado. Acontece que eles se envolveram tanto no papo e acabaram ficando tempo demais no banho passando mal. Eles estavam falando sobre Mina, então Kikoro apenas o chama de bando de moleque. A classe então prossegue para realizar ainda mais exercícios de treinamento. Houve muitos momentos de tensão, mas fica claro que eles estavam formando um vínculo juntos, e essa parte é muito legal, ver como eles estão se conectando. Eles estavam fazendo praticamente tudo junto e crescendo mais fortes como uma equipe. Eu gostei muito desse pedaço do episódio. E eis que certo dia, durante uma corrida, Kafka fica para trás e seu amigo Ichikawa estava lá para ajudá-lo a continuar. Eis que durante a noite, Kafka se recusa a dormir, pois ele sabe que precisa trabalhar o dobro que os outros. E Hoshina acaba aparecendo por ali surpreendendo e ressalta que sono também é importante no processo. Kafka, por sua vez, se recusa a deixar-se descansar e Hoshina questiona se ele está fazendo tudo isso por causa da Mina. Kafka fica surpreso por ele saber disso, então Hoshina lhe diz que ele deveria presumir que cada palavra que eles dizem no dormitório está sendo gravada. Kafka declara que fez a promessa de lutar ao lado dela, mas Hoshina aponta que isso pode ser interpretado como Kafka tentando roubar seu lugar como vice-capitão de Mina. Kafka dá uma hesitada por um momento, mas declara confiantemente que é isso que ele pretende fazer e fará o seu melhor para conseguir. Hoshina parece irritado, mas permite que Kafka tenha mais 2 horas para estudar. E antes de ir embora, no entanto, Hoshina declara que não deixará Kafka tomar seu lugar ao lado de Mina. Kafka agradece mesmo assim, mas Hoshina o alerta para não se aproximar demais dos outros oficiais. Isso porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento, e bem nesse momento um alarme de Kaiju soa e todos acordam. Isso é exatamente o que Hoshina estava alertando, e ele diz a Kafka para se preparar para sua primeira missão. Isso, o episódio acaba e cacete, como esse anime está divertido de acompanhar. E o próximo episódio tem tudo para ser de muita ação e intensidade. Você tá gostando de acompanhar esse anime por aqui? Quer a continuação? Deixa aqui nos comentários que você quer a próxima parte, mete o dedão no like para que esse vídeo fique mais forte que a Shinomiya e se inscreve e ativa o sininho para fazer com que o canal cresça mais que a pança do Kafka. Começamos o episódio logo após o alerta de Kaiju, onde vemos Konomi passando um relatório de status para Mina e informando que a área ao redor está sendo evacuada. A gente consegue ver na sequência que o que tá rolando ali é uma grande operação, com muitas pessoas esperando para embarcar em ônibus e vazar do local. A Força de Defesa está trabalhando com outro grupo que está atualmente construindo um posto de comando nas proximidades. Quanto ao Honju que apareceu, ele veio do subsolo e cresceu ainda mais. A aparição do Honju foi seguida pelo surgimento de diversos Yojus também. Mina diz então que a mãe tá on e que ela mesma irá lidar com o Honju e escolhe um local para atirar. Com isso ela deseja boa sorte a todos e eles partem. Hoshina diz então que é a hora de caçar alguns Kaijus e Ichikawa tenta entender como será essa, que é a primeira missão deles. Kikoro então dá uma olhada em Kafka, incrédula ainda por ele ser o Kaiju número 8. Ela espera seriamente que ele não a decepcione na missão e bem, o nosso prota ali tá tão nervoso que quase colocou o estômago pra fora. Em outro lugar, vemos uma visão assustadora do gigantesco Honju e do abrigo de evacuação. Kafka e os outros membros do pelotão de Hoshina estão na área de neutralização e Kafka vê pela primeira vez o monstro que é simplesmente gigantesco. Hoshina explica que a unidade de Mina cuidará daquele Honju. A problemática aqui é que esse infeliz está criando muitos Yojus, e o trabalho deles é justamente esse, garantir que os Yoju não escapem da área de neutralização. Como há novos recrutas, é natural que eles sejam colocados na retaguarda da luta, mas isso também significa que eles são a última linha de defesa. Ninguém tem perguntas ali, pois todos estão focados na missão, então Hoshina apenas diz para eles se prepararem para começar, e declara que por melhor que sejam suas pontuações durante o treino, isso não salvará a vida de ninguém, ou seja, galera, treino é jogo e jogo é guerra. Agora é hora de mostrar o que eles podem fazer em um campo de batalha real. Todos mostram ali um certo companheirismo entre si, enquanto se empolgam, e Hoshina diz para se divertir lá fora. A reação de empolgação dos manos nessa hora é a definição perfeita do meme, porque os homens vivem menos. O plot então vai prosseguindo e vemos que a evacuação dos civis está completa e Mina está a 8 minutos de sua posição. Kafka se comunica com Ichikawa e diz que durante a missão ele deve provar que consegue lidar com a pressão e sua falta de força. Ele pensa em como Hoshina lhe disse que ele não duraria 3 meses do jeito que está agora, e Kafka teme que possa não ter outra chance para se provar. O Kafka realmente está nervosão, mas por algum motivo ele diz que também está muito animado. Ele não sabe porquê, e eu sei, é adrenalina, meu irmão. Mas Ichikawa pensa em como esse é o trabalho que Kafka sempre quis e o quanto ele lutará por ele. Ambos prometem fazer da sua primeira missão um sucesso e são informados de que os primeiros Yoju chegaram à área deles. E todos estão prontos e empolgados, então
todos heroicamente pulam no telhado do prédio, porém nem todos, pois Kafka declara confiante que essa missão será um sucesso, mas é o único a descer lentamente ali pela lateral do prédio, afinal, cautela nunca é demais, né, gente? Em outro lugar, Mina chega ao seu ponto de sniper. Vemos também que outro grupo é instruído a atrair o Honju para outra área, então eles abrem fogo contra ele. Após vários ataques, o Colosso ali começa a se mover e Hoshina espera ansiosamente para todos se provarem. A luta começou e Kafka está surpreso, pois não é nada como um exame, porque ele tá realmente calmo por algum motivo que ele nem sabe o qual. Kafka agora sente que seu traje está realmente ajudando e ele confiantemente libera seu poder de combate. E para surpresa de 0 pessoas, um Honju simplesmente patrola nosso prota que sai voando por ali. Afinal, seu poder de combate ainda é 1%. Então Kikoru diz a ele que ele está muito à frente e que vai atrapalhar por ali e que seria melhor se ele se mantivesse na retaguarda. Alguns veteranos ficam irritados por terem que lutar com os novatos e desejam que eles simplesmente saiam do caminho e se escondam em algum lugar. Os veteranos então decidem ser cautelosos e esperar que a linha de frente descubra quais são os pontos fracos dos Yoju, mas ficam chocados quando Kikoru mostra que a mãe tá on e começa a eliminar os monstros. Ela se recusa a simplesmente esperar e em vez disso ela simplesmente ataca qualquer coisa que pareça ser um ponto fraco. Kikoru então elimina vários Yoju, chocando os veteranos, pois esse não é o tipo de poder que normalmente se vê em novatos. Kikoru cora quando o Kafka lhe diz que fez um bom trabalho, mas fica irritada quando seu traje detecta um aumento de sua frequência cardíaca e a primavera florescendo no coração da garota, meus manos, só o tempo dirá. Eis que a cena corta e vemos que o resto do grupo trabalha junto para derrubar um Yoju, mas Iharu fica chocado ao ver que Ichikawa derrubou um Yoju sozinho. Ichikawa explica que trocou a munição de explosão em seu rifle por uma munição de congelamento para desacelerar o Yoju enquanto luta, pois isso se encaixa melhor em seu estilo de combate. Ichikawa está confiante de que se conseguir dominar isso, ele será ainda melhor na caça de Kaiju. E isso por si só não é suficiente para ele, no entanto, pois Ichikawa pensa em como precisa continuar ficando mais forte. Por quê? Para que Kafka nunca tenha que se transformar em Kaiju novamente. Esse é o amigão que todo mundo gostaria de ter. Os outros membros de destaque do grupo mostram quão habilidosos eles são ao eliminar vários Yojus. E vemos ali que os outros pelotões não conseguem acreditar em quão fortes são os novos recrutas, e nem mesmo os líderes de pelotões sabiam disso. Kaguragi e Izumo, mesmo competindo ali para ver quem pode eliminar mais Kaiju, acabam fazendo um trabalho primoroso em equipe, o que deixa uma das líderes ali salivando por carne nova. Hoshina então informa que o poder de combate liberado médio dos novos recrutas nesse ano está maior do que nos anos anteriores. Há alguns destaques no topo, e eles fazem com que os que estão abaixo evoluam e melhorem ainda mais. E conforme os relatórios de Yoju sendo eliminados continuam chegando, Kafka fica chocado ao ver que até mesmo Ichikawa e Haru estão avançando. Kafka se desanima quando sente que está atrasando a todos enquanto eles trabalham tão arduamente e se pergunta se há algo que ele possa fazer nessa situação. Nesse momento, Kafka se lembra que os veteranos queriam esperar até descobrirem quais são os pontos fracos dos Yojus. Kafka então olha para um dos corpos de Yoju e decide que vai lutar no campo de batalha onde ele se sai melhor. Observação e experiência. Nesse momento, alguns membros da equipe ficam chocados ao ver Kafka ali dissecando o corpo do monstro. Enquanto ele disseca o monstro, Kafka menciona que mesmo com apenas 1%, o traje torna mais fácil abrir o corpo de um Kaiju. Ele diz que isso seria muito útil e até espera que possam dar alguns trajes desse para a indústria de limpeza. Kafka então vai avaliando e reconhece a estrutura do Kaiju, mas o núcleo não está onde normalmente deveria estar em um monstro tipo fúngico. Kafka procura por ele e fica feliz quando o encontrou. Ele informa a Hoshina que o núcleo do Yoju está na base do pescoço e Kafka até diz a ele que ali é o melhor lugar para atacá-lo para aqueles com menor poder de ataque. Mas mais importante que isso, Kafka descobriu que esses Yoju têm órgãos reprodutores, que são umas coisas brancas e esburacadas ali na parte traseira deles. Se eles não a destruírem, os corpos podem gerar novos Kaijus. E Hoshina obviamente fica impressionado com o trabalho de Kafka e diz a Konomi para espalhar a notícia. É o craque do jogo, meus manos. Hoshina elogia Kafka novamente e Kafka fica surpreso por realmente poder ajudar a força de defesa. Kafka corre para neutralizar o Kaiju derrotado e jura fazer o que for preciso para estar ao lado de Mina. Nesse momento, ele para quando ocorre uma grande explosão e Hoshina explica que o ataque principal ao Honju começou. O Honju foi atraído para o destino e os outros pelotões usam fogo de supressão para mantê-lo no lugar. Mina então saca uma badega de uma arma e faz os preparativos para disparar. Com todos a uma distância segura, Mina recebe a autorização para ativar o disparo. Mina então lembra sobre sua competição com Kafka para se tornar o oficial mais legal e se prepara para mostrar a ele o quão longe ela chegou. E meus manos, ela dispara e cacetada, a quantidade de poder que ela libera destrói o chão sob seus pés e seu traje anuncia que o poder de combate liberado dela é de incríveis 96%.
6%. Roshina observa e espera que Kafka esteja assistindo de perto também. Mina dispara sua arma e o ataque incrivelmente poderoso simplesmente esbagaça o Honju. Roshina queria que Kafka assistisse para que ele pudesse ver o poder da pessoa que ele está tentando ficar ao lado. O núcleo do Honju agora está exposto, então Mina carrega outro disparo e o faz, destruindo ainda mais o Honju. E Konomi anuncia que os sinais vitais dele desapareceram. A coisa então desmorona e Konomi fica surpresa quando Mina carrega um terceiro disparo. Mina dispara novamente e Konomi anuncia que vai ser difícil apresentar o que sobrou para a família, pois ele tá todo arregaçado. Todos então estão maravilhados, mas Mina, que tá simplesmente voando baixo, carrega uma quarta rodada em sua arma. Konomi diz que ele já foi de arrasta, mas Mina simplesmente exige que ela dê a ordem para disparar novamente. Ela obedece e Mina atira mais uma vez no monstro e dessa vez dá até para dizer que quase não sobrou nada da criatura. Kafka observa com admiração e Roshina chega por ali para se perguntar se Kafka está pronto para desistir de seu objetivo. Ficar ao lado de Mina significa que ele teria que igualar sua força incrível. Roshina admite que nem ele consegue fazer isso. Seu poder de combate não é tão bom quanto dela quando se trata de armas de longo alcance, então ele não pode derrubar os grandões como ela pode. Porém, contudo e entretanto, quando se trata de kaiju pequeno e médio porte, o negócio muda completamente. E nesse momento, Kafka se surpreende e alerta a Roshina quando o kaiju surge atrás dele, mas isso só serviu para ele mostrar na prática o que as palavras dele significavam. Pois com um simples movimento, Roshina corta o Honju em pedaços e declara que acha que ele é melhor que Mina quando se trata de monstros desse tamanho. Kafka não conseguiu nem ver seu ataque. Roshina explica que sua família tem sido um clã de caçadores de kaiju por gerações e basicamente o cabelo de tigela ali tá dizendo que ele é uma dádiva dos ninjas. Ele continua dizendo que um capitão e um vice-capitão são os membros mais poderosos da força. É por isso que eles recebem equipamentos especiais adaptados ao seu estilo de luta. Mina informa a Roshina que o Honju foi de arrasta, então Roshina diz a Kafka que finalmente é hora do verdadeiro show começar. Kafka está confuso, pois o Honju já foi abatido, então Roshina lembra que o verdadeiro problema são os inúmeros Yoju que ainda vivem no corpo dele. Uma quantidade inacreditável de Yoju começa a surgir por ali, então Roshina diz a todos que uma vez que eles terminarem com esses pequeninos, poderão ir para casa tomar um café. Os recrutas acham que ele está sendo casual demais, então os veteranos o provocam por desistirem tão cedo. Eles estão determinados a mostrar aos novos recrutas que há mais na luta do que apenas poder de combate, então partem para a trocação. A veterana ali, que provavelmente deve estar transbordando igual uma cachoeira por baixo, diz a Kaguragi e Izumo que agora eles podem deixar os veteranos cuidarem do resto, mas eles querem lutar. Konomi analisa os novos recrutas e vê que eles estão cansados, pois seus poderes de combate liberados e resistências estão declinando. Roshina aponta que o que tá rolando por ali é uma grande missão, e se eles conseguirem superá-la, isso certamente os levará a outro patamar. Ele então diz que a maioria dos oficiais termina a carreira com um poder de combate entre 20% e 30%. No entanto, um número muito pequeno deles supera essa barreira e eles se tornam capitães. Kikoro atualmente é a única recruta que atingiu esse nível, mas Roshina acha que pode haver outro por ali, e essa pessoa é Ichikawa. E enquanto o Mr. Tigelinha fala, vemos Ichikawa eliminar mais um kaiju e Haru continua coringando com isso. E Haru pensa que ele passou 5 anos treinando em uma faculdade técnica renomada, então não consegue entender porque ele não consegue acompanhar Ichikawa. É o dom, não adianta. Nesse momento eles são informados de que mais Yojus foram avistados nas proximidades, então os dois vão para a linha de frente. Ichikawa então fica chocado ao ver alguém com a jaqueta da empresa de limpeza de monstros e se pergunta o que um dos CLT tá fazendo por ali. Eles tentam explicar a ele que os limpadores não são necessários por um tempo, mas eles são ignorados. A pessoa misteriosa demonstra desapontamento porque os órgãos reprodutivos que ele carregou no Yoju foram destruídos. Ele se pergunta como descobriram e especula que alguém na força sabe tudo sobre kaiju. Os caras então percebem que estão em encrenca quando esse cara se vira para eles com o rosto deformado e se pergunta se eles sabem de algo que tá rolando por ali. Nas redondezas, a equipe de limpeza tenta ver se consegue localizar Kafka e Ichikawa. Eles estão muito distantes, mas o que conseguem ver é o quão gigantesco o kaiju que eles estão enfrentando é. Mencionando que o Capetoso ali é tão grande que todas as empresas de limpeza das cidades vizinhas foram chamadas para ajudar. Nesse momento, eles percebem que o novato sumiu novamente e se questionam se o cidadão ali foi por banheiro mais uma vez. A cena volta para o momento de ação, onde vemos Ichikawa dizendo ao rapaz da limpeza ali para ir para um local seguro, mas ele surpreendentemente lança um ataque que perfura o peito de Haru, e Haru demonstra sentir muita dor e o inimigo fica desapontado por ter errado o coração. Fica claro que o inimigo deles é um kaiju, mas Ichikawa nunca ouviu falar de um kaiju humanoide além de Kafka. O monstro então se transforma em sua forma de kaiju e os rapazes percebem que é o mesmo doidão que surgiu durante o exame. O mais aterrorizante é que ele foi o responsável por derrubar a Kikoro, ou seja, eles estão com seríssimos problemas. O monstro não quer sair de mãos vazias, então decidiu pegar uma amostra de um desses oficiais da força de defesa. Ichikawa tenta informar a Roshina sobre o kaiju humanoide, mas
o monstro revela que já descobriu como funcionam os dispositivos de comunicação deles, então ele criou um truque para se manter oculto dos humanos, então toda a área que eles estão está indetectável. O próximo ataque do monstro causa sérios danos a Ichikawa, mas ele fica desapontado novamente porque sua mira está errada por algum motivo. Ichikawa fica chocado ao ver que o monstro está perfurando as defesas de seu traje, e o monstro percebe que Ichikawa está sabendo de alguma coisa que ele não está. Acontece que Kikoro contou aos rapazes sobre esse monstro caso eles o encontrassem algum dia. Ela explicou que os ataques dele parecem vir do nada, mas se focassem o suficiente nos dedos dele, conseguiriam ver ele preparando o ataque. Ichikawa faz exatamente isso e surpreende Haru ao conseguir desviar dos ataques do monstro. O monstro já esperava isso, mas fica surpreso quando Ichikawa revida. Ichikawa pede a Haru para buscar ajuda e ele se recusa a deixar que alguém o proteja. Infelizmente, Ichikawa tem que resgatá-lo de outro ataque e Ichikawa implora para ele sair novamente. Com isso, Haru entende a urgência da situação à medida que o monstro se aproxima e foge. Ichikawa admite que está com medo porque esse monstro derrotou Kikoro. No entanto, o oficial da força de defesa que ele quer se tornar sempre coloca sua vida em risco para proteger as pessoas de quem gosta. Ichikawa então inicia seu ataque e seu único objetivo nisso tudo é ganhar tempo suficiente para que Haru consiga chegar a um local seguro. Enquanto Haru corre, ele não consegue acreditar em como Ichikawa parece uma pessoa totalmente diferente. Ele não entende como ele é capaz de lutar contra um monstro e odeia ter que fugir. Ao olhar para trás, ele lembra de que todos foram avisados de que enfrentariam obstáculos para liberar seu poder de combate. Isso geralmente acontece em torno dos 20 a 30% e apenas poucas pessoas conseguem superar esse limitador, por assim dizer. Mas infelizmente para Haru, ele está preso em 20% há 2 semanas. Desde que foi salvo por Mina, ele só pensa em se tornar mais forte, mas fica frustrado ao ver que Ichikawa já o superou. A cena volta pra luta e vemos que o monstro percebe que Ichikawa sabe algumas coisas sobre ele. O monstro mostra algo que ele tem certeza que Ichikawa não sabe ainda e lança um ataque, mas dessa vez Ichikawa é salvo por quem? Sim, pelo próprio Haru. Ele ainda está em péssimas condições, então Ichikawa se pergunta por que ele voltou e o salvou. E Haru diz que percebeu que não odeia Ichikawa e que a pessoa que ele odeia é ele mesmo, por não ter mudado nada desde o dia que foi salvo e ainda ser alguém que precisa ser salvo por outra pessoa. E Haru então declara que Ichikawa não está o salvando, mas ele está salvando Ichikawa. O monstro fica confuso com a estranha interação humana deles, mas logo percebe que o humano estava tentando ajudar o outro a escapar. Ele explica que o esforço deles é inútil porque nada pode sair daquele lugar sem sua permissão, e isso os deixa sem outra escolha, então Haru diz que eles devem lutar juntos. Como Haru tá mais pra lá do que pra cá a nível de estado de saúde, ele decide que dará a Ichikawa uma oportunidade para desferir um ataque poderoso. Eles então começam a investida e Ichikawa fica chocado quando Haru usa uma bala condutora. Ele diz a Ichikawa que ele não é o único a experimentar diferentes tipos de bala e o monstro fica irritado já que a bala dificulta seus movimentos. O monstro decide que terá que eliminar Haru primeiro, mas ele lembra que já foi atingido pelo ataque do monstro antes. Nisso ele se concentra e consegue desviar do ataque, mostrando que o aprendizado e a adaptação são partes valiosas do processo. O monstro fica chocado e Haru o acerta com outra bala condutora para dar uma abertura a seu colega. Ichikawa libera seu poder de combate máximo e começa a se carregar. Ele implora a Deus para que só dessa vez ele tenha mais poder que a própria Kikoro ou Hoshina, e juntando tudo que ele tem e até o que ele não tem, ele dispara contra o monstro, espalhando partes dele por toda a parte. Os rapazes ficam chocados quando a fumaça se dissipa e revelam a parede de corpos. O monstro emerge da parede e declara que Ichikawa tá fudido com ele, e Haru até grita pra ele, mas é completamente inútil, pois o monstro perfura o corpo de Ichikawa com vários ataques. A cena corta e vemos que em outro lugar, Hoshina é informado que perderam contato tanto com Haru quanto com Ichikawa. Kafka demonstra preocupação e alguém percebe que um dos corpos meio que se move. Kikoro chega então por ali e Kafka percebe que todos os sinais apontam para que o monstro do exame esteja lá. A cena volta para os nossos dois bravos heróis e vemos que Haru fica realmente preocupado com Ichikawa enquanto ele parece estar indo de vala. O corpo inteiro de Ichikawa parece estar queimando, mas ele sabe que precisa fazer o seu traje parar o sangramento. E Ichikawa diz que enquanto houver bambu ainda haverá flecha e se o pulso ainda pulsa, a batalha não acabou. O monstro fica desapontado ao ver que ainda pode se mover e explica que é surpreendentemente difícil parar as funções motoras de um humano sem matá-lo. E Haru tenta impedir
o monstro de atacar novamente, mas isso só faz com que ele seja atacado dessa vez. O monstro decide acabar com a luta, então testa alguns ataques em Ichikawa. Ichikawa grita de agonia, mas ainda pode se mover, então o monstro tenta atacar diferentes pontos do corpo dele. E Ichikawa grita mais uma quantia e Haru tá coringando de raiva, porque seu colega tá sendo atacado diante de seus olhos e ele impotentemente não pode fazer nada. E Haru odeia admitir, mas reconhece que Ichikawa é incrível. Ele tem certeza de que Ichikawa se tornará capitão um dia, então não permitirá que a vida dele termine por aqui. E Haru rapidamente tenta atirar no monstro mais uma vez, mas a arma foi de comes e bebes, ela tá estragada. O monstro conclui dizendo que não precisa mais de Haru, então se prepara para acabar com sua vida. A situação se apresenta de forma desesperadora, então Haru começa a pedir ajuda a Deus ou do diabo ou de quem quer que seja, porque ele entende que a situação ali só poderia ser realmente revertida através de uma força sobrenatural, ou seja, algo que ele não tem. O que restou para ele agora é implorar por ajuda e desejar que alguém venha salvar seu amigo. O monstro já tinha até providenciado o paletó de madeira e Haru, mas no soar do gongo seu milagre é atendido e ele tem nome e atende por Kafka, que aparece por ali e diz ao monstro que ele será o único a morrer, e Kafka dá nele uma riquíssima cacetada que o monstro não teve nem tempo de anotar a placa do truck com que ele acertou. O monstro vê seu próprio corpo e percebe que sua cabeça foi simplesmente arrancada. Kafka corre até Ichikawa e pede desculpas por estar atrasado. Ichikawa fica desapontado consigo mesmo e percebe o quão fraco ele é. Tudo que ele queria evitar era que isso acontecesse, mas no final fez Kafka se transformar mais uma vez. E Haru assiste essa situação chocado, pois não acredita que exista outro kaiju humanoide. O monstro também vê isso e percebe que Kafka é o kaiju número 8. Kafka mantém uma atitude positiva ao dizer a Ichikawa que ele precisa usar seu traje para curar seus ferimentos, e ele dá uma boa risada, porque é algo que ele mesmo não pode fazer. Ichikawa só quer que Kafka seja cuidadoso, então Kafka diz para deixar o monstro com ele. Ichikawa ainda está preocupado, pois tem um mau pressentimento sobre tudo isso. O monstro se pergunta por que outro kaiju está em seu caminho e admite que o kaiju número 8 é muito mais forte do que ele pensava. Por causa disso, ele gostaria do cadáver de Kafka para usá-lo. Nesse momento, o monstro dispara um tiro diretamente em Kafka e Ichikawa fica chocado ao ver que ele conseguiu ferir Kafka em sua forma de kaiju. O monstro percebe que será necessário muito mais do que isso para eliminar Kafka, então ele prepara um ataque mais poderoso. E Haru fica chocado ao perceber que o monstro não estava levando eles a sério de forma alguma e Ichikawa diz a Kafka para fugir. Kafka não escuta e fica muito bravo ao perceber a dor que o monstro estava causando a seus amigos. Todos ficam chocados quando a fúria de Kafka fez com que ele liberasse uma enorme quantidade de poder apenas com sua voz, e ele consegue desviar de todos os ataques do monstro apenas com um grito. Kafka então libera uma enxurrada de ataques e o monstro se prepara para se proteger com a parede de corpos. Kafka simplesmente atravessa essa parede e o monstro percebe que não pode aguentar outro golpe direto. Ele tenta desesperadamente se proteger, mas fica chocado ao ver que Kafka está empurrando para trás. Isso é extremamente anormal e os danos que ele sofreu estão demorando muito para serem reparados. O monstro fica confuso com a dominação de Kafka, então ele decide que deve fugir. Infelizmente para ele rapidamente percebe que não há tempo para recuar. Kafka se fixa no chão para preparar seu próximo ataque e aponta que o núcleo do monstro está em seu torso. Ele diz ao monstro para se preparar, pois está prestes a perfurar um buraco nele. O monstro percebe que está em maus lençóis e Kafka realmente cumpre a promessa, desferindo um ataque tão poderoso que envia o monstro através da cidade. Enquanto o monstro percebe que está esfarelando, percebe que seu núcleo está completamente exposto. Kafka declara que essa luta já acabou, mas é interrompido quando alguns membros da força de defesa chegam e anunciam a todos que descobriram um kaiju humanoide. A cena corta para outro lugar, onde vemos Kikoro lutando e derrubando um kaiju. Ela pensa sobre como Kafka disse que iria encontrar Ichikawa e Haru. Ela não achava que ele conseguiria encontrá-los, já que todo o contato foi perdido com eles, mas Kafka presumiu que eles estavam com um monstro. E ele é capaz de sentir os monstros por perto, então deixou Kikoro para lidar com as coisas enquanto ele estava fora. Nesse momento, Kikoro ouve que o kaiju humanoide que foi descoberto corresponde à descrição do kaiju número 8, então Hoshina envia uma unidade de neutralização para o local e Kikoro chama Kafka de idiota. A cena volta ao nosso proto, onde vemos que o monstro usa esse momento tenso para escapar. Ele declara que agora sabe como o kaiju número 8 funciona, então irá matá-lo na próxima vez que se encontrarem. O monstro ataca os oficiais da força de defesa, mas Kafka os protege. O monstro fica surpreso que Kafka se comporta como um humano, embora seja um kaiju, e promete que se encontrarão novamente um dia. E Kafka, bem, ele se recusa a ser capturado, então se lança no ar para escapar. Ele fica desapontado que o monstro escapou, mas está feliz por ter resgatado seus
seus amigos. E quando Kafka acha que conseguiu escapar, fica chocado ao ser encontrado por Hoshina. O vice-capitão declara a todos que fez contato com o Kaiju número 8 e todos ficam surpresos. Hoshina está chateado porque acha que o Kaiju número 8 foi quem feriu seus homens, e Tikao ouve isso e gostaria de poder dizer a ele que o Kaiju número 8 na verdade é seu amigo, porém ele não pode, então Hoshina começa a atacar Kafka. Seus ataques são incrivelmente perigosos e empurram Kafka para trás. Kafka percebe que Hoshina não estava mentindo antes, ele realmente é bom em lutar contra kaijus menores. O vice-capitão pode dizer que o Kaiju número 8 é bem forte porque sobreviveu aos seus ataques, mas decide que agora é hora de parar de brincar. Kafka só viu Hoshina com um sorriso no rosto, então fica surpreso ao ver como ele se parece quando está eliminando kaijus. O traje dele começa a pulsar com poder e ele pede permissão para remover seu limitador. A permissão lhe é concedida e seu traje anuncia que seu poder de combate liberado é a bagatela de 92%. Hoshina assume uma postura de ataque e declara que ele será o responsável por neutralizar o Kaiju número 8. Kafka encara Hoshina, mas não tem certeza sobre o que deve fazer, pois não quer usar seu poderoso golpe contra ele. Porém, ele não tem muito tempo para pensar, já que Hoshina começou seu ataque. Kafka percebe que não conseguirá sobreviver se ficar se segurando, principalmente porque Hoshina é tão rápido que Kafka não consegue fortalecer seu corpo rápido o suficiente para se proteger. Hoshina pode não ser tão forte quanto o Kaiju humanoide, mas ele definitivamente é bem mais rápido. Hoshina então acerta um golpe devastador em Kafka e Kafka se pergunta se Hoshina está utilizando um ataque que ele não consegue ver. O vice-capitão diz que localizou o núcleo do Kaiju número 8, porém Kafka se cura. Hoshina não se move como um humano e Kafka lembra a si mesmo que ele também não é um humano normal. Kafka visivelmente está em sérios apuros, pois ficar se regenerando detona sua resistência, então ele não pode mais levar golpes. Enquanto Hoshina continua investindo contra o inimigo, ele pensa sobre como o Kaiju número 8 tem uma fortitude de pelo menos 8, o que o tornaria um Dai Kaiju. No entanto, essa luta está lhe causando uma sensação estranha, porém ele decide ignorar isso e carrega um ataque. Esse ataque duplo é rápido demais para desviar e Kafka rapidamente percebe que era apenas uma distração e que na verdade era um ataque triplo, e Hoshina crava sua lâmina em Kafka. No entanto, o vice-capitão fica chocado quando sua lâmina fica presa e Kafka bloqueou ali porque sabia que Hoshina iria mirar em seu núcleo. Hoshina fica aterrorizado quando Kafka se prepara para dar um soco, mas ele consegue escapar. Hoshina fica desapontado ao ver que o Kaiju número 8 fugiu e ele relata isso a todos. Perto dali, Kikoro pensa sobre quão monstruoso é o Kaiju número 8 e se pergunta se é realmente certo acreditar nele. No entanto, ela fica muito feliz quando Kafka volta para ela. Kikoro nega estar preocupada com ele e se prepara para repreendê-lo, mas corre para segurá-lo quando vê que ele está desabando. Ele pede desculpas por ter deixado o Kaiju que a machucou escapar, mas ela cora e diz que ela mesma eliminará ele, então tá de boa. Kafka então tenta ir ao encontro de Chikawa, mas ela aponta que não há nada que ele possa fazer por ele. Ela diz que ele estará bem de qualquer maneira, já que a força de defesa começou a utilizar a regeneração de Kaiju em sua tecnologia. E finalmente ela repreende Kafka, dizendo que ele precisa se preocupar mais consigo mesmo. A cena muda e vemos que em outro lugar, Mina encontra Hoshina e diz que nunca o viu tão chateado, e aproveita para dar uma zoada nele e tirar uma foto para se lembrar. Mina então fica chocada ao saber que Hoshina considera o Kaiju número 8 tão poderoso que poderia ser classificado como um Dai Kaiju. Esse seria o primeiro em 5 anos, mas o Kaiju número 8 não causou nenhum transtorno ou fatalidade, e ele não ataca pessoas indiscriminadamente, o que fez com que Hoshina sentisse aquele estranhamento durante a luta contra ele. Pra piorar, Hoshina percebeu que o Kaiju número 8 na verdade atacou somente sua arma em vez dele, e ele não entende a razão para isso. Além disso, os movimentos do Kaiju número 8 fizeram Hoshina sentir que estava lutando na verdade contra um humano, e não contra um Kaiju. Mina instrui Hoshina a descansar e diz que independentemente do tipo de Kaiju, o trabalho deles é eliminá-lo. Nesse momento, eles são informados de que o Kaiju humanoide que atacou primeiro era o mesmo do exame. Os dois capitães ficam horrorizados quando é revelado que quando o Kaiju foi encontrado pela primeira vez, ele estava em uma forma humana. A cena muda e vemos que o Kaiju malvadeza tá andando ali no meio da rua. Um cara que provavelmente tomou a pior decisão da sua vida desce do carro e manda ele sair do caminho, mas fica confuso quando ele aponta seu dedo pra ele. O cara tentou resolver isso no diálogo e isso fez com que ele se transformasse em um rango de Kaiju. A cena segue e o Kaiju está dirigindo ouvindo rádio, enquanto as notícias informam que ele foi designado pela força de defesa como um alvo de neutralização de longo prazo. Ele também recebeu o codinome Kaiju número 9. No entanto, o Kaiju número 9 só se importa em eliminar o Kaiju número 8 e diz que deve permanecer escondido até se acostumar com seu novo corpo humano. A cena muda e vamos ao hospital, onde vemos que Kafka fica feliz ao ver Ichikawa acordar. Ichikawa fica feliz ao ver que Kafka está bem, mas Kafka declara que essa fala é dele. Ichikawa então agradece
agradece a Kafka por salvá-lo, mas seus dois amigos ficam horrorizados com essas palavras. Ichikawa não consegue entender o porquê, mas fica chocado quando vê que Haru está por ali. E Haru, que possui uma noz no lugar do cérebro, se pergunta por que eles estão agradecendo a Kafka, pois foi o Kaiju número 8 que o salvou. Kikoro resolve a situação, dizendo que Kafka descobriu sobre os órgãos reprodutivos do Kaiju. E Haru aceita essa justificativa e também agradece a Kafka por isso. Ele se pergunta por que o Kaiju número 8 o salvou em primeiro lugar e pensa em como ele foi realmente legal. E Haru se pergunta por que Kafka está corando, então Kikoro explica dizendo que Kafka sempre tem a mesma expressão abobada. Mais tarde, uma celebração é realizada para Ichikawa e Haru porque eles acabaram de sair do hospital. Kafka fica chocado quando um chefe serião chega por ali com uma comida, digamos que ultra rara. Isso tudo é exagerado, mas é porque Izumo foi quem organizou a celebração. A família dele é ainda mais rica que a de Kikoro, pois eles possuem a empresa que fabrica os trajes da Força de Defesa. Hoshina faz um brinde e diz a todos que fizeram um ótimo trabalho em sua primeira missão. É raro todos terem uma folga ao mesmo tempo, então ele diz para aproveitarem. Eles fazem isso e Ichikawa nunca viu todos tão felizes. Hoshina diz para não falar tão cedo, pois o verdadeiro show ainda está para começar. Nesse momento, Haru e Kikoro começam a discutir sobre quem é pior em se exibir demais e não ajudar a equipe. Ichikawa tenta acalmá-los, mas Izumo e Kaguragi também começam a bater boca. Kafka se junta ao caos e se pergunta se há algo errado com os trajes, pois ele não conseguiu derrotar um Kaiju sozinho. Vemos que o bate-boca surge em todos os lugares, mas Hoshina percebe que Ichikawa notou o que realmente importa. Todos estão falando sobre a missão, eles estão discutindo o que faltou e como podem melhorar. Isso faz Ichikawa perceber que não é apenas ele, mas todos querem melhorar. Nesse momento, Kafka exige ser respeitado pela sua idade, mas Kaguragi explica que só respeita os mais fortes. Kafka, devidamente coringado, pede para eles decidirem essa parada numa queda de braço. As discussões vão ficando cada vez mais intensas, mas Konami diz que isso é praticamente uma tradição anual. Do lado de fora, descobrimos que Izumo não vê o chefe há muito tempo. Parece que algo aconteceu com o pai de Izumo e Izumo não o vê desde um certo incidente. Nesse momento, Izumo percebe que Kaguragi está por ali e pergunta se ele ouviu o que estavam falando. Kaguragi, na verdade, só precisa ir ao banheiro e Izumo percebe que ele não é do tipo que fica se enfiando na vida alheia. De volta à festa, Hoshina pede a atenção de todos para fazer um anúncio. Como Kafka salvou muitas pessoas com seu conhecimento durante a missão, ele está sendo oficialmente promovido a oficial. Todos ficam felizes e chocados e Hoshina o recebe na Força de Defesa. Todos celebram com ele e o incentivam, pois sempre acreditaram que ele poderia fazer isso. Kaguragi não demonstra em seu rosto, mas está feliz que todos estão felizes. Ele declara que se puder evitar que alguém perca a vida, ele o fará, e Izumo também concorda. No dia seguinte, Mina informa oficialmente a Kafka que agora ele é um oficial pleno da Força de Defesa. Kafka declara que dará o seu melhor na luta, mas fica chocado quando Mina diz que ele está longe de poder lutar ao lado dela. Kafka então entende que ela realmente se lembra da promessinha lá de trás e ele diz pra ela apenas esperar. Porém, como ele não a chamou de maneira adequada, então ele deve pagar mais 50 flexões pra ela. E por sorte, Kafka precisa de uma reunião onde os Kaijus número 8 e número 9 serão discutidos. Mina revela que Hoshina foi quem recomendou Kafka para subir de patente e ela espera que Kafka esteja à altura de suas expectativas. Naquela noite, Kafka fica acordado até tarde estudando novamente. Ele decide encerrar por ali, pois o Sonin já bateu e ele não quer ser repreendido pelo vice-capitão novamente. Kafka percebe que alguém deixou a luz acesa na sala de treinamento, mas fica chocado ao ver que Hoshina está treinando tão tarde da noite. Hoshina se move com uma velocidade incrível e Kafka percebe que ele está fazendo um treinamento com imagens mentais. E esse não é qualquer tipo de treinamento, pois Hoshina está recriando a batalha que ele teve contra o Kaiju número 8. O choque de Kafka chama a atenção de Hoshina, então ele explica que está elaborando uma estratégia para o Kaiju número 8. Dessa forma, ele poderá cortá-lo ao meio com um único golpe na próxima vez que o vir. Isso obviamente aterroriza Kafka, e Hoshina diz que poderia ter cortado a cabeça do Kaiju número 8 se ele tivesse feito escolhas melhores durante o combate. Por exemplo, se ele tivesse utilizado a habilidade 6 em vez da habilidade 5, ele poderia ter cortado o Kaiju número 8 e seu núcleo em pedaços. E é claro que ouvir isso do vice-capitão deixa Kafka desesperado. Hoshina declara que o Kaiju número 8 não pode ser derrotado por um oficial normal e o Kaiju número 9 é igualmente forte, então ele diz que ele deve ser o único que conseguirá pará-los. Isso surpreende Kafka, pois Hoshina não está apenas tentando manter os civis seguros, ele também está tentando manter os oficiais de seu pelotão em segurança. Kafka declara então que fará o seu melhor para ajudar durante a luta,
mas Roshina diz que ele não pode ficar muito convencido com isso, afinal, ele não espera que um cara com 1% de poder seja de alguma ajuda. Kafka, devidamente voltando à realidade, dá uma boa noite ao vice-capitão, mas fica surpreso quando Roshina diz que ele pode ter 1% de suas expectativas, fazendo alusão ao seu mísero 1% de poder de combate liberado. A cena então muda para o céu noturno, onde vemos que um grupo de kaijus está sobrevoando por ali. O comandante deles então instrui que eles devem começar a descer. Depois de um tempo, Roshina pensa sobre como o kaiju número 8 se move como um humano. Além dele, há o kaiju número 9, que pode falar e se disfarçar como um humano. Roshina está realmente preocupado porque algo estranho parece estar acontecendo com os kaijus. Em outro lugar, Kafka pensa sobre o que Roshina lhe disse e decide que não pode decepcioná-lo. Kafka então está se preparando para ir de berço, mas fica chocado ao ver uma chuva de fogos no céu. Uma quantidade incrível de bolas de fogo começa a destruir a base e os companheiros de Kafka acordam com essa bagunça toda. Konami revela a Roshina que eles estão vendo dezenas de kaijus dentro da base. Os kaijus estão atacando do ar, então cada um deles tem uma força acima de 6. O mais assustador, no entanto, é que todos eles são Honju. No chão, um desses monstros aterroriza a base ao lançar um ataque poderoso. Mina está fora dali, então Roshina declara que ele dará as ordens por enquanto e diz a todos para se prepararem para o combate. Suas instruções são para atrair o máximo de kaijus possível para a área de treinamento para garantir que nenhum deles saia da base. Eles não estão recebendo relatórios de danos fora da base, então Roshina se pergunta se eles estão atrás da base em si. Kafka fica horrorizado ao ver a base em chamas e percebe instantaneamente que os kaijus do tipo Dragonete são problemas sérios. No entanto, ele para ao perceber que sendo tipo Dragonete significa que algo tá muito errado por ali. A cena muda de local e vemos que Roshina ordena a todos os usuários de rifle para se dirigirem ao centro da base, onde atrairão os kaijus para atingi-los. Kafka então liga para o vice-capitão e explica que apenas cerca de uma dúzia de kaijus do tipo Dragonete são vistos durante o ano. No entanto, uma coisa sempre foi igual: eles sempre aparecem sozinhos. Roshina conclui que eles chegaram em um grupo dessa vez, significa que algo tem o poder de fazê-los engolir seu orgulho para agir com um objetivo em mente. Ele prevê que eles têm um líder poderoso, e nesse momento esse líder aparece diante de Roshina. Ele diz que seu alvo foi localizado, então Roshina diz a Kafka que vai desligar. O líder exige saber se Roshina é o humano mais forte da base, mas Roshina está apenas chocado que ele pode falar. Mina não está lá, então Roshina diz que ele é o mais forte. Então o líder decide que Roshina é sua presa. Nesse momento, Konami revela que esse líder é um Daikaiju com uma fortitude de 8.3. Roshina diz ao seu segundo em comando para lidar com a luta com os outros kaijus para que ele possa se concentrar, mas ele deve rapidamente desviar de um ataque do líder. O monstro fica impressionado, então ele diz que Roshina passou e lança um outro ataque poderoso. Roshina desvia novamente, mas isso agrada ainda mais o Daikaiju. Ele determina que é hora de começar a aniquilação, e seu grito faz com que todos os outros kaijus gritem também. Roshina vê que eles estão reagindo ao seu grito de batalha, o que confirma que eles estão atrás da base. Nesse momento, Roshina deve desviar de um outro ataque e aponta como os golpes desse monstro atingem ele como se fosse uma queda de meteorito. Ele sabe que se ele for atingido, ele vai estar acabado, então continua a desviar dos ataques. Roshina consegue desferir um ataque, mas a pele de Escarlate ali é ainda mais resistente do que o kaiju número 8. Em outro lugar, vemos que os outros têm dificuldade de lutar contra os kaijus. Eles não conseguem causar nenhum dano e ficam chocados quando Kafka lhes diz para parar de atacá-los pela frente e que eles precisam atacar pelas costas. Os tipos Dragonete são fáceis de atacar pela frente quando estão em voo, por isso eles têm uma pele mais espessa nesse local. No entanto, a pele nas costas é a mais fina possível, pois dessa forma eles conseguem manter o peso baixo e se locomover mais fácil. Além disso, tem outro detalhe vital: o núcleo também está próximo das costas. Os outros ficam impressionados com os conhecimentos de Kafka, então mudam sua formação para mirar nas costas dos kaijus. Izumo e Kaguragi se unem para lutar contra uma dessas bestas e Kaguragi atua como isca. Izumo libera todo o seu poder de combate para lançar um ataque, mas deve desviar rapidamente quando outro kaiju aparece para atacá-lo. E isso é realmente aterrorizante, porque os kaijus estão trabalhando juntos e cuidando uns dos outros. E como ninguém sabe o que fazer, eles ficam chocados quando ouvem Kikoro dizer que há uma outra maneira de fazer o trabalho. E nesse momento ela aparece do nada correndo em alta velocidade e ataca um kaiju. Ela mostra uma nova arma e declara que seu plano é simplesmente utilizar seu poder imparável para atravessar a armadura frontal deles. Cara,
Eu adoro a Shinomiya. Temos então um flashback, onde vemos que no depósito de armas subterrâneo da base, Kikoro ficou chocado ao saber que uma arma personalizada foi feita especialmente pra ela. Normalmente, você precisa ser um capitão para receber uma, mas eles decidiram fazer uma exceção para Kikoro, pois os níveis de Kaiju têm aumentado e Kikoro, gostem ou não, é a terceira oficial mais poderosa na base, então decidiram tratá-la como parte de sua força principal. Mina declarou que Kikoro agora é oficialmente a terceira arma mais forte depois do capitão e do vice-capitão, então é o seu trabalho aniquilar os Kaijus. De volta ao presente, Kikoro admite que essa arma tem um impacto poderoso, mas o único problema é que ela é uma arma tão feia que não combina muito com ela, o que eu obviamente não concordo. Todos ficam chocados ao ver o dano que ela conseguiu causar e ela declara que a vida desse Kaiju agora vai acabar. Kikoro desvia do ataque e revela que sua arma foi feita a partir de um órgão único de um Honju que foi neutralizado há 2 anos atrás. Hoshina lhe contou que se ela puxar o gatilho para ligar a energia, ele liberará ondas de choque. Kikoro usa isso para acelerar sua frente e usa sua primeira técnica para esmagar o Kaiju. Outro Kaiju aparece do nada, então ela usa outra onda de choque, mas dessa vez é para causar um dano massivo. Os rapazes assistem maravilhados e obviamente eles acham que essa arma combina perfeitamente com ela. Outro Kaiju então aparece no céu, mas Kikoro fica chocada quando ele é atingido por algumas balas congelantes. E quem está no apoio, galera? Sim, o Ichikawa. E Kikoro fica impressionada que ele pode lutar assim contra Kaijus tão fortes. Ichikawa dispara mais balas no Kaiju e Kikoro finaliza, mostrando um ótimo trabalho em equipe deles. Graças a isso, a Shinomiya permite que Ichikawa a ajude, desde que ele não a atrapalhe, e Ichikawa diz que irá fazer o seu melhor. Vemos que Izumi e Kaguragi se recusam a ficar atrás dessa outra dupla, então decide atacar o inimigo por trás quando Kikoro os distrai. Hoshina fica feliz ao ouvir que Kikoro está fazendo um bom trabalho, mas ele tem um problema real em suas mãos com o líder. A velocidade e o poder insanos desse ser empurram Hoshina para trás, mas o mais aterrorizante é que Hoshina pode dizer que o Daikaiju está gostando da luta, e essa é uma emoção que os Kaijus não deveriam ter. Hoshina atravessa o portão 3 e fica chateado quando a besta o destrói. Nesse momento ele fica chocado quando a besta desaparece. Esse monstro aterrorizante explica que a maioria dos Kaijus não pode lutar com ele como Hoshina faz, então ele não vê a hora de rangar o vice-capitão e ficar ainda mais forte. O líder então joga Hoshina longe, mas reconhece o quão forte Hoshina é, já que ele consegue cortar seu braço. E nesse momento Hoshina pede desculpas a Konomi, pois decidiu pular o procedimento. Agora que eles estão no campo de treinamento, ele não precisa mais se preocupar em machucar os outros oficiais, então ele pode usar todo o seu poder. Hoshina libera seus 92% de poder de combate e declara que é hora de neutralizar esse Daikaiju. A cena muda e vemos uma garota em uma situação realmente difícil. Kafka está por perto, mas ele não tem como chegar a tempo de salvá-la, então ele acaba transformando apenas suas pernas em Kaiju para resgatar a garota. Ela fica chocada por ter sido resgatada por Kafka e ela assume que ele deve ter aprendido a usar seu traje, sabe, de nada inocente. Ele apenas concorda, mas a besta se prepara para atacá-los e felizmente eles são salvos por Kikoro e Ichikawa, então Kikoro diz para levar os feridos para um local seguro. Ichikawa então fala diretamente com Kafka e diz para ele não correr riscos. Ele lembra a Kafka que agora ele é um oficial completo e precisa acreditar em seus companheiros, e Kafka entende isso e fica maravilhado ao vê-los lutar. Eles trabalham juntos para lutar contra os Kaijus e Kafka só pode se perguntar quando foi que eles aprenderam a lutar em equipe de uma forma tão incrível. E nesse momento, Konomi anuncia que as outras unidades chegaram para ajudar, e Kafka não poderia ficar mais feliz com isso, pois isso significa que os oficiais sêniores que estavam de folga finalmente apareceram. O pelotão começa a formar um plano para trabalharem juntos e as coisas começam a parecer mais esperançosas. Eles estão conseguindo se defender, mesmo sem Mina estar por ali, e Kafka vai ajudar os feridos e pensa em como sua terceira divisão é incrível. Perto dali, Hoshina diz ao líder que eles escolheram lutar contra as pessoas erradas e tem certeza de que vão vencer. Os dois começaram a lutar novamente e o Daikaiju percebe algo. Hoshina tem cortado exatamente através das pequenas aberturas do seu exoesqueleto, e ele fica desapontado com isso, no entanto, porque isso torna a luta menos divertida e mais previsível para ele. Saber que Hoshina está visando isso torna fácil para ele lidar, pois ele simplesmente fecha suas aberturas. Porém, contudo e entretanto, nesse momento ele fica chocado quando Hoshina ainda consegue cortá-lo em pedaços. O líder percebe agora que Hoshina estar mirando nas suas lacunas era apenas uma distração. Hoshina rasga o líder em pedaços, mas então é ele quem fica chocado quando o monstro fica ainda mais animado. Esse é o tipo de luta que ele gosta e ele começa a se regenerar. Ele está feliz por estar lutando contra alguém que rivaliza com o seu próprio poder, mas fica novamente surpreso quando Hoshina o corta o suficiente para expor seu núcleo. Hoshina então usa uma técnica extremamente overpower e todos comemoram ao presumir que a luta finalmente acabou. Nesse momento, no entanto, Konomi percebe algo estranho e Hoshina grita que a luta não acabou. Perto dali, Kafka sente uma grande dor e se pergunta
pergunta por que essa sensação de habilidade, de detecção ali, está disparando mesmo sem ele ter se transformado em Kaiju. Kafka teme pelo pior e se preocupa com Hoshina. Konomi está igualmente apavorada e Hoshina observa enquanto o Daikaiju começa a se transformar em algo muito maior. Ele percebe que a posição no núcleo deve ter mudado, então ele não conseguiu destruí-lo completamente. O Daikaiju então libera vapor de alta temperatura e Hoshina apenas fica feliz por tê-lo levado ao campo de treinamento, porque senão o desastre seria ainda maior. E nesse momento Konomi anuncia que a fortitude do Daikaiju está aumentando e ela não acredita no valor descrito. A besta termina de se transformar e ela anuncia que a fortitude do carinha ali é de 9. Hoshina está horrorizado ao ver no que ele se transformou e o Daikaiju solta um rugido alto. Konomi teme que Hoshina não consiga lidar com o monstro sozinho, já que a criatura é gigantesca. Vemos que Kafka continua sentindo muita dor e percebe que Hoshina está em apuros. O gigante então ataca Hoshina, mas ele surpreendentemente consegue cortá-lo. Hoshina então corta o monstro várias vezes, fazendo gritar, mas a criatura declara que sua velocidade não será suficiente para salvá-lo. Hoshina quase consegue perfurar o olho do monstro e Konomi está impressionada por ele ainda estar lutando mesmo após a transformação da besta. Hoshina está se movendo a uma velocidade incrível, mas suas lâminas não estão cortando o Kaiju de maneira profunda, e é por isso que ele odeia Kaijus gigantes. Hoshina então decide utilizar sua velocidade para alcançar o núcleo do monstro em suas costas, mas ele de repente para e acaba tossindo sangue. Nisso seu traje avisa que ele está superaquecendo. O traje recomenda que ele cancele sua liberação máxima imediatamente e Konomi aponta que já se passaram 10 minutos desde que ele ativou a liberação máxima. Ela implora para que ele interrompa a liberação, mas Hoshina está ocupado pra cacete desviando dos ataques. Ele então calcula que só tem cerca de 1 minuto restante, mas fica chocado ao perceber que os kaijus voadores estão se autodestruindo para atacá-lo. Eles são como mísseis vivos, mas Hoshina não se importa porque no final das contas eles estão ajudando, criando uma cortina de fumaça para que ele possa se ocultar. Ele então usa essa vantagem para escalar um prédio e consegue chegar atrás do gigante, mas infelizmente a criatura tem olhos nas costas e lança Hoshina através de vários prédios. Todos então temem por sua vida e o traje de Hoshina atinge seu limite, cancelando sua liberação máxima. O traje recomenda que ele procure atendimento médico imediatamente e Konomi chama por ele. Eis então que temos um flashback mostrando alguém dizendo a Hoshina que a Era das Lâminas acabou e que se fosse 100 anos antes, os talentos de Hoshina com lâminas o teriam tornado um gênio. Como outras armas eram consideradas melhores nessa altura do campeonato, então Hoshina foi aconselhado a desistir de entrar na força de defesa. Voltamos então ao momento atual e vemos que Konomi continua gritando por Hoshina e ele diz para não se preocupar porque ele tá vivinho da Silva, mas o Kaiju gigante bate nele como se fosse o Turkey-kun e a sorte é que Hoshina tinha seu escudo no máximo e isso evitou que ele fosse parar no Isekai. Hoshina não tem mais sua liberação máxima, então ele não sabe o que fazer. Ele se preocupa com todos os outros, mas é informado de que a galera ele tá começando a virar a gangorra contra os Kaijus e Hoshina fica feliz em ouvir isso e decide também lutar até o fim. Konomi implora para ele parar, mas é tarde demais. Hoshina desvia de um ataque e usa outra técnica para cortar a besta e esse infeliz se regenera. Hoshina então acaba sendo atingido e pensa no passado novamente, onde alguém lhe disse que seu poder de combate com armas de fogo era baixo e isso não seria suficiente nos tempos atuais. Mesmo após entrar na força de defesa, disseram-lhe para desistir. Como kaijus gigantes estavam se tornando frequentes, acreditava-se que ele não conseguiria enfrentá-los apenas com suas lâminas. E Hoshina ouviu essas coisas a vida inteira, mas Mina foi a única pessoa a dizer algo diferente a ele. Ele estava preparado para que ela dissesse para ele desistir, mas ficou chocado quando ela pediu que ele se juntasse à sua força, pois como os dois são opostos, visto que ele é bom em lutar contra kaijus menores e ela é boa em lutar contra os gigantes, ele poderia ser de grande ajuda cobrindo seus pontos cegos. Como Mina deixou no comando da base agora, então ele declara que a protegerá a todo custo. Hoshina então usa técnica após técnica e consegue causar danos sérios ao inimigo. Ele eventualmente atinge sua sexta técnica, mas todos ficam horrorizados quando o Kaiju o agarra. Kafka então chega e fica aterrorizado ao ver o Hoshina ali todo esbagaçado. Kafka decide que não tem outra escolha, mas Ichikawa tem certeza de que se Kafka se transformar agora, já era, não vai ter como escapar. Ichikawa tenta impedir Kafka, mas Kafka já decidiu que as vidas de seus camaradas são mais importantes do que isso. O Proto então começa a se transformar, mas para quando todos ficam chocados ao ouvir a voz de Mina. Hoshina diz ao gigante que ele venceu essa luta e o gigante é atingido por um grande ataque. Hoshina explica que ele é o vice-capitão e o seu trabalho é preparar o alvo para Mina. Mina anuncia que vai pular o procedimento e se prepara para explodir o gigante com sua bazucona. Seu próximo tiro arranca um grande pedaço do kaiju, mas Mina deve evitar ser atingida por um dos kaijus voadores. O gigante está se regenerando rapidamente, então Hoshina diz a Mina que seu núcleo está em suas costas. Kafka continua se aproximando e Hoshina percebe que derrotar a besta não será tão fácil, mesmo para a Mina. Ele então libera seu poder de combate em 63
43% e usa alguns ataques para limitar a mobilidade do monstro. Roshina quer tornar o monstro um alvo mais fácil para Mina, mas Konomi fica chocado ao ver que ele ainda consegue lutar, pois seu traje já tá além do limite. Seus ataques acabam sendo anulados pela regeneração do monstro, então Roshina percebe que sua potência não é suficiente nesse momento. Ele não sabe o que fazer, mas fica surpreso quando Kikoro aparece do nada. Ela usa seu enorme machado, mas descobre que não é forte o suficiente para sequer arranhar essa criatura. Kikoro fica surpresa quando Roshina diz para ela continuar. Ele diz que vai abrir a casca do monstro, então ele quer que ela corte as feridas e os dois fazem exatamente isso. E Kikoro fica espantada ao ver que o plano funcionou. Porém, Kikoro agora é quem está superaquecendo, mas tudo bem, pois ela ajudou a tornar o monstro menos móvel e isso permitirá que Mina acerte outro ataque. E agora o núcleo do monstro está exposto. Mina só tem uma bala restante e todos chegam para dar suporte protegendo-a. E Roshina instrui alguns outros a atacar o monstro sem parar para que ele não possa se regenerar. A batalha se intensifica e Roshina se esforça mais e mais para continuar atacando a besta. O corpo de Roshina mal consegue continuar, mas ele está determinado a abrir caminho. Ele se recusa a desistir, pois sabe que essa é a única maneira de deixar sua marca. Nesse momento o monstro se apressa a devorá-lo, mas Mina agradece por um trabalho bem feito e declara que estava certo ao fazer de Roshina seu vice-capitão. O poder de combate de Mina atinge 96% e ela se prepara para disparar seu ataque mais poderoso. Roshina diz ao gigante que ele escolheu tretar com as pessoas erradas e o ataque de Mina explode o monstro em pedacinho. Konomi então anuncia que o Kaiju foi de vala e todos comemoram. Roshina ajuda Kikoro a se levantar e Kafka admira sua capitã Mina. Ele fica muito emocionado, declarando que essa é a força de defesa na qual ele sempre quis estar desde criança. Os capitães são incríveis e Kafka espera um dia lutar ao lado deles. Ichikawa diz que seu rosto tá feio pra cacete, mas Kafka responde que ele apenas está emocionado. Ichikawa aponta que eles também estão apenas começando e os dois concordam em fazer seu melhor. Roshina quer lidar com o resto dos monstros, mas Mina diz que ele precisa descansar. Mina é informada que ela também precisa descansar, pois seu traje está com apenas 1% restante antes de superaquecer. Nesse momento vemos que o tigre de Mina sente algo, e todos ficam chocados ao ver algo aterrorizante no céu. Fica claro que é por isso que o gigante deu seu grito de batalha, e Konomi anuncia que o nível de poder da criatura está aumentando. Os monstros estão mergulhando na criatura e criando uma bomba gigante de Youju. Eles avaliam que o seu dano será equivalente a uma bomba nuclear e Roshina diz aos outros para não atirarem nela. Mina quer que todos evacuem, mas Roshina percebe que não há tempo para isso. O gigante chama Roshina e aponta que na real a luta entre eles terminará empatada. Nesse momento alguém corre em direção à bomba e Ichikawa implora para que Kafka não faça o que ele tá planejando fazer. Roshina também tenta pará-lo e explica que não há nada que Kafka possa fazer nesse momento, porém Roshina para e fica chocado ao ver a velocidade com que Kafka está se movendo. Ele está se movendo a uma velocidade insana e isso não é o que 1% de poder de combate liberado parece fazer. Todos ficam absolutamente desacreditados quando Kafka se transforma bem na frente deles e Konomi anuncia que estão detectando um sinal gigantesco de uma fortitude de 9.8 e ela explica que essa criatura é nada mais nada menos que o Kaiju número 8. A boca de Roshina quase toca o chão de choque e ele pensa sobre como sabia que algo não estava certo. Ele sempre suspeitou de Kafka, mas gostava demais dele e fechou os olhos para suas suspeitas. O Kafka transformado pede desculpas a Roshina em sua mente por mentir para ele e para Kikoro porque ela fez um ótimo trabalho mantendo seu segredo. Ele também pede desculpas a Ichikawa porque não poderá manter sua promessa. Kafka então pensa em Mina e se prepara para fazer algo louco. Ichikawa tenta pará-lo, mas não adianta. Kafka pensa sobre como todos têm arriscado suas vidas, então ele decide que não pode ser o único a colocar sua própria segurança em primeiro lugar. Kafka se lança no céu e declara que ele também faz parte da força de defesa, que agora é a vez dele proteger todos os outros. Então ele usa um de seus socos poderosos para atingir a grande bomba e se envia a bomba bem alto no céu. E Kafka cai na terra. Mina diz a todos para usarem seus escudos ao máximo e a bomba no céu causa uma explosão massiva. Mesmo estando muito distante do céu, a explosão e as ondas de choque ainda causam sérios danos ao chão. Kafka permanece firme durante a explosão para proteger seus companheiros. Vemos então que tudo começa a se acalmar e Kafka percebe que realmente se superou dessa vez. Seus braços e pernas estão em frangalhos e Kafka declara que está muito velho para fazer acrobacias como a que acabou de fazer. Nesse momento Mina chama Kafka, mas se corrige
corrige e o chama de Kaiju número 8. Ela levanta sua arma para ele e diz que está levando-o sob custódia. Algum tempo depois, os chefes da Força de Defesa discutem o que fazer com o Kaiju número 8. Eles estão chocados que um Daikaiju conseguiu se esconder dentro de suas forças e decidem que devem esconder isso da mídia. Há um boato de que um país está experimentando transplante de tecido Kaiju para humanos e eles podem tentar algo se descobrirem sobre o Kaiju número 8. Alguns membros sugerem que eliminem o Kaiju número 8 e façam armas de seu corpo, mas outros argumentam que deveriam tentar usá-lo como uma arma viva. Eis então que o diretor-geral Shinomiya, no entanto, diz que decidiram após trazer o Kaiju número 8 e verem por si mesmos, e para isso, ele planeja ordenar que a terceira divisão entregue o Kaiju número 8. A cena muda para outro lugar que fica em alguma instalação de contenção. Lá vemos que Kafka está preso e sendo monitorado de perto. Kafka já está lá há um dia e lembra-se do que Koro lhe disse sobre a força de defesa usar corpos de Kaiju para fazer armas. Kafka está furioso consigo mesmo porque ele estava tão perto de poder lutar ao lado de Mina e ele tem certeza de que Mina está brava com ele e fica chocado quando ela chega para transportá-lo para a sede. Kafka tenta se desculpar com ela, mas Hoshina o silencia. Enquanto ele é transportado, Kafka percebe que não pode culpá-los por tratá-lo assim, porque ele manteve um segredo enorme deles. Kafka então é levado para fora e vemos que todos da terceira divisão estão lá. Kafka nem consegue olhar Ichikawa nos olhos, pois tem certeza que Ichikawa está bravo com ele. Afinal, ele tentou cuidar dele, então Kafka só espera que ele possa lhe perdoar em algum momento. Quando Kafka embarca no transporte, ele percebe que tudo realmente acabou. No entanto, Ichikawa dá um passo à frente e declara que tem fé que Kafka retornará. O que ainda é mais surpreendente, porém, é que Mina parece muito calma e diz a Kafka que não há câmeras na sala. Ela, é claro, ficou chocada ao ver Kafka como um kaiju quando ele correu para salvar todos, mas também pensou sobre como isso é típico dele. Mina então revela que estão montando um caso para defender Kafka e eles esperam provar que ele ainda é humano para poderem salvá-lo. Kafka fica chocado quando ela explica que nenhuma pessoa da terceira divisão pensa nele como um inimigo. Mina começa a ler seus direitos, mas Kafka só quer saber se ainda pode tentar ficar ao lado dela. Mina calmamente diz que sim e declara que sempre está esperando por ele, e Kafka chora de emoção e o transporte parte. Hoshino chama de idiota e faz com que todos da terceira divisão saúdem enquanto ele parte. Um velho pergunta o que Hoshina acha que está fazendo, mas Hoshino inteligentemente diz ali que eles estão apenas saudando a Capitã Mina. Na sede, vemos que Kafka é selado através de várias barreiras. Vários dias depois, vemos que os outros membros do pelotão de Kafka são realmente chateados com a situação, e Haru tenta manter os ânimos de todos, brincando que Kafka é o único kaiju com barriga de cerveja, mas Ichikawa nem sorri nem presta atenção nisso. Alguns membros compartilham tristes histórias sobre Kafka salvando suas vidas, mas Kaguragi aponta que não são eles que tomam as decisões e que infelizmente cabem aos seus superiores definir o rumo do nosso prota. Ele pontua que um humano se transformando em kaiju é um grande problema, e se isso vazar, levará a um pânico mundial. As pessoas teriam que viver suas vidas se perguntando se a pessoa ao lado delas é um kaiju, e esse é um pensamento aterrorizante. Então o grupo percebe que é demais para eles se envolverem. Em outro lugar, Mina pede a Konomi para fazer algo por ela. Konomi fica chocada ao ver o que ela está pedindo, mas assegura a Mina que pode lidar com isso. Hoshino é perguntado o que ele acha que acontecerá com Kafka, e ele simplesmente diz que precisará de Kafka de volta com ele. Ele diz que quando estava lutando contra Kafka, Hoshino podia dizer que ele não estava usando toda a sua força, e isso o deixa muito irritado. Então Hoshino declara que na próxima vez eles lutarão de verdade. A cena muda e vemos que Kikoro vai até o diretor-geral, que é seu pai, e ela formalmente pede para que Kafka não seja eliminado. Ela revela que inclusive ele salvou sua vida, mas o diretor não quer ouvir falar sobre seus fracassos. Ele então mostra a ela os raios-x do peito de Kafka, e eles revelam que, embora ele tenha feito parecer no coração, Kafka na real tem um núcleo ali dentro. Kikoro fica horrorizada ao ouvir isso e o diretor apenas diz para sua filha sair. Ela então se prepara para sair, mas primeiro declara que ainda quer acreditar em Kafka. A cena muda mais uma vez e vamos até a cela de Kafka, que se prepara para outro exame físico. Ele lamenta que não tem nenhuma caminha decente para dormir. Ele pensa em como tem tanto a dizer aos seus amigos e decide que não pode desistir, não importa o que. De volta aos outros, Mina diz a eles que eles são temporariamente divididos e enviados para outras divisões. Como sua base foi destruída, ela não é mais adequada para treinar novos recrutas. Os superiores estão preocupados com todos os Daikaijus aparecendo porque sentem que isso pode ser uma cadeia de incidentes conectados. Existe inclusive a possibilidade de que mais apareçam, então Mina diz a eles que eles devem estar prontos, pois são a chave para parar os Daikaijus. Mina revela que é por isso que eles levarão os melhores novatos e os treinarão através das divisões. Izumo é um pensador crítico, pois ele supõe que os superiores estão na verdade apenas dividindo todos os próximos
próximos de Kafka para que possam ser monitorados. E Haru se recusa a participar se esse for o caso, mas Minon assegura de que esse plano está sendo considerado há algum tempo. E os rapazes ficam aliviados, mas ainda hesitam em deixar a terceira divisão, pois gostam muito dela. Eles ficam chocados, no entanto, quando Ichikawa concorda em partir sem hesitação. A cena evolui e nesse momento Izumo ouve Kaguragi dizendo que há alguém que precisa salvar. Ele estava falando com seu antigo comandante e pedia para ser apresentado a alguém que pudesse ajudar Kafka. Kaguragi não é do tipo que pede favores, mas lembra Izumo que disse que não queria perder ninguém. Kafka é um deles e ele se recusa a abandoná-lo. De volta a Kafka, ele pensa no que Mina disse e promete provar que é humano para que possa voltar para todos. Nesse momento, Shinomiya chega e todos ficam chocados ao ver que ele entrou na cela pessoalmente. Kafka desesperadamente tenta dizer-lhe que não é um kaiju e todos ficam chocados quando Shinomiya instrui os operadores a liberarem as amarras que estão restringindo. Os operadores horrorizados lembram a Shinomiya que Kafka é o kaiju número 8, mas isso apenas enfurece Shinomiya, que aponta que um Daikaiju poderia quebrar as restrições facilmente como se não fosse nada, e Kafka está sentado ali porque ele quer. As restrições não são liberadas e Kafka acha que o diretor o ouvirá. Kafka começa a explicar que é humano, mas Shinomiya começa a atirar nele. Kafka se pergunta o que tá rolando, mas não há tempo para perguntas, então Shinomiya esmaga suas costelas. Shinomiya deixa claro que uma criatura que pode parar balas com sua pele nua não pode ser considerado humano. Ele chama de Kaiju número 8 enquanto pega uma amostra de sangue de Kafka, mas Kafka declara que não é um Kaiju. Ele explica que ele é Kafka Ribino, mas Shinomiya dá um sinal para os operadores. Nesse momento, duas caixas são trazidas e elas contêm duas luvas. Shinomiya as coloca, enquanto os operadores anunciam que a sincronização celular do Kaiju número 8 está feita e a ativação está completa. Shinomiya então se prepara e declara que é hora de começar a eliminação do Kaiju número 8. Kafka se recusa a se transformar completamente, pois precisa provar que é humano, então ele só transforma seu braço. No entanto, o ataque de Shinomiya simplesmente arranca o braço de Kafka, causando sérios danos a ele. Kikoro está preocupada com Kafka, mas os outros diretores são satisfeitos em ver que Shinomiya ainda consegue esses feitos, mencionando que ele é o homem que já foi chamado de soldado mais forte que a força de defesa já teve. A fumaça então se dissipa, revelando que Kafka ainda está vivo, e Shinomiya aponta que ele parece muito mais com um kaiju agora. Kafka então foge por sua vida, enquanto o diretor aterrorizante mostra seu incrível poder, e Kafka percebe que não pode receber um golpe desse cara. Seu plano nesse momento é apenas continuar desviando até que o traje de Shinomiya superaqueça. No entanto, isso está se provando ser muito difícil, enquanto Shinomiya continua seu ataque. Shinomiya eventualmente acerta um ataque imenso que esmaga Kafka no teto, e Kafka não entende porque seu corpo está reagindo dessa forma, mencionando que é o mesmo de quando ele lutou contra o Daikaiju. Kafka está confuso com isso porque não há Daikaijus perpétuo, mas ele fica horrorizado quando percebe o que está acontecendo. Outro diretor explica que há vários anos atrás, o país foi quase destruído pelo Kaiju número 2, e esse foi apenas o segundo Kaiju a receber um número. Ele tinha um poder incrível e o traje e o braço de Shinomiya foram feitos a partir do Kaiju número 2. O que é ainda mais incrível é que Shinomiya é a única pessoa que consegue utilizá-los. Shinomiya tá causando um estrago incrível em Kafka, que já não pode suportar mais. Ele tenta escapar, mas fica chocado ao descobrir que Shinomiya removeu suas pernas de alguma forma. Kikoro grita para Kafka enquanto Shinomiya acerta um golpe devastador nele, mas todos ficam chocados quando Kafka finalmente se transforma completamente. Shinomiya está feliz que o Kaiju finalmente mostrou seu verdadeiro eu, e Kikoro pode perceber que algo está errado. Kafka não disse uma única palavra e, em vez disso, ele solta um rugido monstruoso. Isso destrói tudo na área ao redor e Kikoro tem certeza que algo errado não tá certo. No fundo de Kafka, nós vemos que ele não pode mais controlar seu corpo. Ele está horrorizado ao ver que está se transformando em um monstro, e o Kaiju que entrou em seu corpo continua dizendo para eliminar todos. Nisso, o corpo de Kafka corre para atacar Shinomiya e vemos que Kikoro berra para Kafka. Nisso, o episódio acaba e agora aguenta coração para esperar a continuação e o desfecho dessa temporada. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.